Olá, bem, meus amigos, está começando mais um Talk Show de Bolas. Aê! Muita felicidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Aqui quem vos fala é Gabriel. E aqui do meu lado direito, anti-esquerdo, o nosso representante corintiano da bancada, ele, Miguelito. Salve, salve, fiel. Mais um jogador em atividade aqui conosco hoje, hein, cara? Olha lá que loucura. Daqui a pouco eu te monto uma seleção, hein? É verdade, antes de apresentarmos o restante da nossa bancada, vou aproveitar para você pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever no nosso canal, tá ok? Ajuda demais a gente, dê um tapinha na sineta que tem aí em cima para deixar as notificações toda vez que a gente subir um vídeo para vocês, tá bom? É Então verdade. continuem compartilhando os nossos conteúdos, consumindo nossos conteúdos, estamos em todas as redes sociais, da mesma maneira que tá aqui embaixo. 3, canteio, numeral 3, canteio, não é mesmo, Miguelito? É isso aí, rapaziada. Ajuda nós, por favor, mano. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante o like. Você entrou no vídeo, assistiu, já clica no joinha, pô. Ajuda demais a gente. Exatamente, deixe o seu joinha aqui para nós. E também, ok, temos aqui nosso cupom da Centauro maravilhoso, que só com ele você consegue 10% de desconto em todas as camisas, todas as opções que estão ali no site. Entre lá através do nosso QR Code, como que é, Bolívia? QR Code. QR Code, ok, beleza. E lá você vai conseguir usufruir de diversos benefícios. Ombro esquerdo é esse aqui. Ombro esquerdo, tá aqui no meu ombro esquerdo? Aqui, ó, aqui em cima. No que, Bolívia? Qual que é o nome disso? QR Code. Ah, tá. QR Code. Acompanha, QR Bolívia, acompanha, Tá. Bolívia. Você garante ótimas promoções na Centauro. É verdade. Bom, Bolivão, Salve. tudo bem, cara? Tô me recuperando, né, velho? Mano, eu vou pra Copa do Brasil, né, mano? Eu não vou fazer mais nada agora, eu só vou Se você esperar ganhar a o... Copa do Brasil, você vai pra Copa do Brasil. Então, né? Tá Fácil, tranquilinho, né, velho? Um final de semana só, graças a Deus. É mais fácil do que o jogo do Flamengo contra o Del Valle, né? Ok. No Del Valle eu falei que era difícil pra caramba. Nossa, Só riu velho. da minha cara. Só Abraço você... pro mau caráter aí. Só você e o VP acham isso, cara. É verdade. Eu e todos os 20 mil São Paulinos que foram para a Córdoba também. Desculpa. Bom, estamos aqui resenhando, mas trouxemos um convidado muito especial aqui para resenhar com a gente. Ele que é o Padedão é foda. Paredão do Juventus da Moca. entender o que você Eu tava achei que ele ia falar padeiro. Você moca, não. padeiro. Não, isso pode se pegar mal com o pessoal da Moca. Bom, André Dias! Palmas, muito obrigado por você ter topado participar aqui com a gente hoje, cara. Eu que agradeço o convite de todos vocês. Espero que seja um bate-papo legal aí. E vamos trocar resenha e dar risada. Cara, isso. é um prazer muito grande ter você aqui, porque, pô, a gente tá trazendo um ídolo juventino, porque, cara, você é o cara com mais partidas do Juventus, né? Nesse século, é isso mesmo, cara? O ano passado eu bati esse número, né, de 152 jogos. O antecessor tinha 151 de mais partidas no século, aí eu bati. E esse ano eu tive a graça de poder bater 200 jogos, né, que também nenhum goleiro tinha batido essa meta na história. E vamos buscar aí, quem sabe, o cara que mais vestiu a camisa do Juventus, né? Cara, que legal. E vocês têm noção quantos jogos que o cara Que faltam, hein? Aí tá longe. São, acho que 476. Olha! E eu demorei um tempinho pra bater esses 200. O calendário estreito que o Juventus tem, então tem? Sim. foi mais difícil. Mas vamos, quem sabe, né? Vamos sonhar. Aproveitando pra falar da bela peita da camisa da Juventus também, que... Sim. Tá bonito, tá bonito. Tá bem bonita mesmo. Sim. Cara, a gente vai falar muito de Juventus ainda, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, falar um pouco do início da sua carreira, né? Parece que a gente já recebeu algumas pessoas que começaram com você lá atrás aqui. Então, o seu início é alvinegro, é corintiano, não é mesmo, cara? Isso, passei 13 anos, né, no Corinthians, muito tempo na categoria de base, eu tive a experiência na categoria principal em 2009, ali, treinamentos e tudo isso. E a gente jogou com bastante gente importante, bastante gente de muita qualidade aí que tá desfilando aí no futebol nacional. E a gente se formou lá. Depois aí eu tive algumas passagens por Clube como Noroeste, Flamengo de Guarulhos. E aí eu fui pro Juventus. Aí no Juventus já tô há 8 anos aí, entre duas indas e vindas, né? Tive no Oeste de Itápolis, que agora é de Barueri, né? Sim. E pra disputar a Série B. E tive também no São Bernardo Preto e Amarelo, né? Que tá na 1 agora. Sim. E Série C.
Pô, que legal, cara. E você fez parte de uma geração de ouro ali na base do Corinthians, né? Uma geração que ganhou muita coisa. Daquela passagem ali, se quiser citar alguns nomes que estavam ali com você, que fizeram parte daquela geração, inclusive que já estiveram aqui na bancada com a gente. A gente era imbatível na época, né? A categoria, os nascidos em 90 e 89, né? A gente se misturava em maioria das vezes. Tem nomes aí, Lucas Sacha, que tá no Fortaleza, acho que até bateu um papo com vocês já. Tem Everton Ribeiro, que tava no Flamengo, que tá no Flamengo. Fagner no Corinthians, Dentinho, Shakhtar, Ceará, acho que agora não tá sem clube no momento. Boquita, Bruno Bertucci. Então, assim, a gente teve uma geração bem vitoriosa. Tem o nome do Lulinha, né? Que é um nome meio polêmico, né? Mas... Marcelinho também, Marcelinho. Né? Então, assim, a nossa geração... A gente brinca que todo mundo vingou de alguma forma, né? Cada um no seu nível, mas todo mundo teve o seu momento ao sol aí. E, bom, na categoria de base a gente bateu em muita gente. O Lucas veio e ele falou exatamente isso, né, cara? Que era a geração de ouro, que todo mundo ali falava, pô, não, vamos todo mundo virar, todo mundo vai jogar. A gente passou muitos anos invicto na categoria de base. Era o melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo, e era o time a ser batido. E assim, ainda mais quando misturava os dois, né? A categoria 90 já era muito forte, a categoria 89, né? Eu não sei... O pessoal sabe, mas é os nascidos, né? Em 90 e 89. Sim. Mas quando misturava os dois, então, aí, meu Deus do céu, o caminhão vinha forte. Ainda tinha o William era 8-8. O William é um pouco mais velho, é 8-8. Né? A gente chegou a jogar uma Copa São Paulo junto, né? Mas era do ano dos 8-8, então teve... A gente, os mais novos, no 89, 90, a gente mais ficou no banco, né? Nessa época. Mas a gente venceu ali a categoria de base. O Corinthians tinha uma categoria de base muito forte na época. Pô, o William jogou, porque assim, pelo que eu saiba, ele só faz pipoca, né? É só pipoqueiro esse aí, né? Um abraço, viu, William? O cara tá querendo viajar pra Inglaterra, você vai ficar queimando ele agora com o William. Pipoca! Que isso, cara. Não vou falar que o William não. Não, o William joga bem, mas né? A minha dúvida era se ele falava bem português na época, né? Porque ele é inglês, ele é Londrina agora. É Londrina. Tirando as zoeiras com o William, pô, a gente falou de muita da questão do virar, né? De você se profissionalizar e ter espaço. Muitos tiveram oportunidades ali dentro do próprio Corinthians, outros tiveram que despontar em outros clubes. Pro goleiro, qual que é a expectativa quando você vai subir? Porque, assim, é uma posição muito diferente. Porque só um entra em campo. Não dá pra você improvisar uma posição. Então, como que é a expectativa? Como era a sua expectativa? Qual que é a visão de um goleiro quando vem da base? Muitas vezes já tem um goleiro, assim como você, um garoto que tá no Juventus hoje, vai subir, entende que tem um cara lá que já tem um respeito, passa uma segurança pro torcedor, pro time. Como que é a expectativa de um goleiro quando ele vai subir da base pro profissional? Eu acho que a posição como goleiro ela já é muito diferente, né, de tudo. Eu costumo falar que a gente não pode errar, né? Atrás de nós não tem ninguém para consertar o erro, né? É verdade. Mas, assim, pensando na transição, categoria de base profissional, normalmente se busca muito goleiro de uma idade um pouco mais avançada, né, para jogar, principalmente nos grandes times, né? Então, assim, você que está subindo da categoria de base, você já sabe que, assim, você vai brigar primeiro para chegar no profissional e depois... Você vai ter um longo período aí. A gente tem como exemplo... Eu estava até comentando com um amigo de clube hoje, o Renan Rocha, que ele trabalhou com o goleiro do Santos, goleiro do Flamengo, no Atlético Paranaense. Ele falou, nossa, quanto tempo o Santos ficou esperando uma oportunidade lá no Atlético. Então, a gente sabe que subir já é difícil e a oportunidade para chegar também demora um pouco, né? Porque eles ainda tem aquela máxima do goleiro um pouco mais velho, a rodagem também importa muito, mas... No meu ponto de vista, eu quebraria um pouco desse paradigma, mas eu acho que quem tem que estar melhor no momento, né? Às vezes a gente tem meninos aí que despontam em Copa São Paulo. Se você colocasse num time de grande expressão, eu tenho certeza que ele abraçaria a causa e estaria bem. O amadurecimento vai vir com os jogos, né? Não tem jeito. E aí é um momento difícil, cara. Principalmente no Corinthians. No Corinthians tem muita cobrança, né? Não é qualquer um que vai subir, vai chegar e tomar conta da posição. Tomar conta de posição, principalmente uma posição que precisa de bastante responsabilidade, tem bastante cobrança. Então, acho que é difícil, é diferente. A posição de goleiro ela já é diferente. A transição do goleiro também é muito diferente perto do jogador de linha. Mas eu acreditaria que o futebol está se rejuvenescendo. As coisas estão acontecendo mais cedo, então acho que
mais pra frente a gente vai ter goleiro mais jovem jogando a Série A. A gente já tem algum, acho que se eu não me engano, acho que é o Bento, né? O Atlético Paranaense, sim, que é o Bela jogador, escola, inclusive. e é o goleiro mais jovem da Série A, né, a jogar. Eu acho que mais pra frente vai cada vez ficando mais cedo as coisas. É verdade. O que falam que é bem. O que é ingrato, né, a profissão de goleiro, é que é verdade. Porque parece aquelas vagas de trabalho que você pega e fala assim: eu quero um profissional júnior com 5 anos de experiência, tá ligado? O cara tá no banco o tempo todo, velho. Não tem como você pedir experiência sem o cara jogar, né? Você precisa ter experiência pra jogar, mas pra ter experiência você precisa jogar. Exatamente. Então, E é o que você falou, só joga um, né? Não tem como improvisar, né? Não dá pra pôr 2, né? não tem o goleiro na lateral, só pra difícil, testar. né? Não, se fosse o São Paulo, já tava jogando assim há muito tempo. Tá difícil, tá difícil. O Bosco não entrou, começou a jogar como titular com 40 anos, não foi um negócio O assim? Bosco ficou bastante tempo. Também tá bem, né? Uma posição boa, reserva goleiro. Não, mas você chegou a treinar com os profissionais, você falou do Corinthians 2009, né? Sim. Que era Felipe e Júlio César. E o Danilo. Felipe, Fernandes. Júlio César, tinha o Danilo Fernandes, né? Tinha e o Rafael Santos, exato. Eram os 4 que estavam lá, né, na época. E aí, assim, eu cheguei a treinar algumas vezes com ele, o Danilo quando sentia alguma coisa, essas coisas. E aí eles contrataram o Renan, né, do Avaí. Do Avaí. E Ai, aí Renan. depois disso, assim, não tive mais nenhuma oportunidade lá. E aí eu fiquei emprestado. Eu joguei A2 Noroeste e aí A3 Flamengo de Guarulhos pra pegar rodagem, exatamente porque eles gostariam que eu pegasse, né? Só que aí não tive meu tempo de voltar de novo. O Renan, quando chegou, ele era um nome. Era um bom nome, porque né? Era fez uma uma revelação, né? Baita partida contra o São Paulo, naquela Copa do Brasil, Avaí e São Paulo, 0x0. E, bom, chegou no Corinthians, tomou um gol quase do meio de campo. né? Eu lembro. Se eu não me engano, eu acho que ele tinha tido até uma convocação pra seleção brasileira. Foi. No Havaí, jogando pelo Havaí. Exato, Aí o Corinthians foi atrás. Ainda, né? Falou Júlio César, saudade. E justamente... Júlio César, coitado. Não, o Júlio César é ídolo. Um abraço pro Júlio. Sim, gostaria muito de conhecer o Júlio César, campeão brasileiro. Vou defendê-lo. Júlio César vai bem. Não, é que ele assim, é o que a gente falou, a cobrança é muito alta. O nível a gente costuma falar do Cássio. Pra mim, o Cássio é unanimidade porque ele joga como titular há 10 anos no Corinthians. Sim. Então, assim, você falar que o cara desse é ruim, o cara tá de brincadeira. É que o Júlio César gostava muito do Santos, cara. Ele não gostava muito do O Santos. Júlio César era tipo o Romarinho do gol, porque contra o Palmeiras ele virava o Tafarel, mano. Foi contra o Nossa, Palmeiras que ele jogou com o dedo pegava até deslocado, muito. não foi? Não, isso foi contra o Botafogo, em São Januário, inclusive. Olha só. Você estava falando muito dessa parte da transição, e a gente citou o Renan. O Renan foi um goleiro que chegou com uma expectativa gigante e também muito jovem. E era um momento que o Corinthians teve vários goleiros ali com dificuldade para se firmar, né? Até chegar o momento que o Cássio desandou e tá aí até hoje. A saída do Felipe, depois que o Felipe saiu, foi difícil. Da maneira que ele saiu também, foi envolto foi Flamengo, em polêmica. O Renan chega, é um goleiro jovem também. Era uma aposta da diretoria do Corinthians. Você como um goleiro jovem, esperando uma oportunidade... Você vê um goleiro jovem chegando. Qual que é a sensação, cara? Porque tudo que você quer é uma oportunidade. E é um goleiro que, querendo ou não, chega e dá 3, 4 passos na sua frente. Sim. Não, pra mim foi uma coisa, assim, me deixou extremamente chateado na época, né? Até porque, assim, a gente rivalizou muito na categoria de base, né? Tanto que o último ciclo, que é a Copa São Paulo, a gente teve uma semifinal, Corinthians e Avaí. Eu num gol e ele no outro. A gente passou nos pênaltis por eles, foi pra final, tudo, foi campeão. E assim, aí depois ele já teve a oportunidade no Avaí, porque o Avaí acho que tinha poucos atletas já maduros, e aí eles apostaram nele. E assim, não tô criticando o que acontece, mas assim, aconteceu e eu até costumo falar que eu falo assim, cara, ele passou algumas etapas e passou na minha frente. E assim, eu só podia trabalhar e procurar outro caminho, não tem jeito, né? Mas assim, pra mim foi um momento difícil, assim, porque eu tracei toda uma categoria de base e falei assim, pô, conquista da Copa São Paulo, agora vai ser um momento de subir profissional e as coisas não aconteceram. E aí, quando vem a compra dele, aí que a esperança, a chama apagou, né? Quando ele tomou o gol do quase meio de campo, você falou assim... Avisei. Não, a gente procura nem torcer contra, porque vai chegar a nossa hora, né? Vai chegar a nossa hora. Não pode torcer contra. Principalmente goleiro. Só assim, não torce contra que você vai que estar a lá zica depois. volta. Né? Mas pode não ter torcido contra, mas o Renan hoje tá aposentado, cara. O Renan se aposentou muito jovem, Antes né? dos 30, né? Sim, aposentou acho que 2016, já. Igual 2017, já faz bons anos. o Felipe Mão de Alface do Santos também, que se aposentou acho que com 28.
É, que teve muito problema extra-campo, né? Como é que era? Eu Era gosto de do- ração no meu cachorro esse é o salário. É, exatamente. Ei, filho, Inclusive, acho que ele se beleza. aposentou no Havaí. A gente tava falando do Havaí, É, acho que ele se verdade. aposentou no Havaí. É, o Mas, Felipe... André, o Bruno Bertucci veio aqui e ele falou alguns jogadores, ele citou alguns jogadores que passaram pelo Corinthians, que se fosse lá atrás, não subiria. Você acha que hoje em dia tá mais fácil essa transição? Tá mais fácil? Tipo, não precisa ter tanto talento pra se tornar profissional? Eu acredito que sim. Eu acho que isso não é uma crítica, mas assim, eu acho que a qualidade que a gente tinha na época era muito alta. Então, a nossa concorrência para chegar a subir era muito alta. E assim, talvez agora eu acho que a concorrência é menor, então assim, o talento menor tá na frente, né? Eu costumo falar que, eu dou exemplo para todo mundo. Falei, pô, o Everton Ribeiro, ele tava sendo utilizado de lateral esquerdo na Copa São Paulo que ele subiu. Eu falei, que isso, gente? Olha a qualidade mas porque tinha o William por dentro, tinha o Lulinha por dentro. Então, assim, são coisas, né? Não é porque ele era ruim, mas é que tinha que dar um jeito Tinha de tanta dele jogar, gente. né? E assim, aí a régua tava lá em cima, né? Então, pra subir hoje, não gosto de criticar, mas eu acho que a qualidade da categoria de base tá menor do que a nossa naquela época. Naquela época, Corinthians, como eu disse, batia em todo mundo. Batia todo mundo. Que saudade. É que tá pulando etapas hoje, né? Acho que a pressão pra você subir um garoto da base pra vender mais caro depois faz com que você... Ou até vender na altura na base, né? É, pô? exatamente. Quantos jogadores ali, pô, o próprio Vinícius Júnior ele jogou, sei lá, 3 jogos pelo Flamengo e o Real Madrid comprou, sabe? Foi uma... Então, acho que é por isso, é um jeito de você blindar, porque quando você coloca ele no profissional, você já faz um contrato maior, você já faz um contrato de 6 anos com uma multa lá no alto. Tudo é proporcional, né? Não dá pra você pôr uma multa muito alta com salário baixo, né? Exatamente. Então pra subir a multa tem que subir o salário. Exatamente. Mas- o mal mas do futebol é o dinheiro de novo. Ok. Mas a transição do goleiro, ela é diferente? Porque você falou, putz, eu fui treinar lá no profissional. E assim, vários jogadores, eles não chegam a treinar antes de subir, entendeu? O goleiro, ele sobe antes mesmo, entre aspas, assim? Na verdade, é porque assim, os goleiros usam 4, né? Sempre no quadro. dia a ali dia, no né? quadro, né? Então, assim, um sente alguma coisa, ou tem algum desconforto, ou eles foram jogar muito longe. Então, assim, você sempre é utilizado nos treinamentos, né? Isso é importante, porque você já tem uma vivência maior. Mas o atleta de linha é mais pontual, né? Porque, assim, tem bastante, né? Já tem 30 jogadores lá no elenco. Mesmo que um saia, o outro dá pra colocar na lateral. sim. É aquilo que a gente falou da improvisação, né? O goleiro não tem muito isso. Mas eu acho que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque, assim, das 4 vagas, dificilmente sai, né? Alguém, né? Entendi. Pode sentir alguma coisa, mas dificilmente. É o que a gente falou. A gente tem Cássio aí há 10 anos, né? O pessoal do Corinthians tá meio triste, né? Os goleiros ali. Agora pegaram um que tá satisfeito, né? Que é o Carlos Miguel. Um monstro, inclusive. Claro, goleiro. que eles- Fala. Ele sabe que Maior o Cássio Maior vai ficar goleiro 10 do- anos mais, né? Não é o melhor, é o maior. maior, É então o maior goleiro do Brasil. É isso. Maior, com É o mais certeza. alto. Bem grande. Sim, sim. Baita Ele de um tem pirulão, 2 diga-se de metros e passagem. 4, mano. Nossa senhora. Ele mano. perto do Cássio parece baixinho. Parece eu. Parece o Gabs. A gente podia fazer uma escadinha, né? Matson, foda, o Gabs. Soteando. Eu sou mais alto que o Madison, cara. Impressionante, Não né? acredito. Eu não acredito. Eu acho que ele tava usando um tênis alto, enfim. A gente tava no gramado, cara. Era fofinho. É. Bom, quando você vai profissional num treinamento como esse, queria saber se você sente a diferença, por exemplo, quando você tá treinando na base, as pessoas que você tá enfrentando ali no treinamento, no possível enfrentamento ali no chute a gol, né? Então, a finalização é diferente, imagino, do que do profissional. Você sentiu muito essa discrepância? Demais, demais. Se por se tratar de um clube grande, chegam os melhores, né? Se não chegam os melhores, eles contratam os melhores. Então, eu costumo falar que o nível de treino é muito alto, né? Então, assim, finalização, você pega as mal batidas, porque as boas, pode esquecer. Pode esquecer. E aí, na época que eu tive a oportunidade, tinha caras diferentes, né? Tem 2009, Ronaldo fazendo Jorge finalização, Henrique, né? Dentinho. Finalização que parece que dá, mas não dá, né? Dentinho voando na época. Então, assim, o nível é muito alto. Eu até brinco que depois que eu vivenciei, assim, o Juventus, que, assim, a gente tá numa prateleira abaixo, inegável.
é diferente, porque lá você pega só o que dá, não é... hoje eu tô inspirado. Vou pegar tudo. Exato, pega o que dá e quando o cara bate um pouquinho mal, tenta dar uma adivinhadinha de vez em quando, porque a qualidade da batida é muito grande. E você é um goleiro pegador de pênalti, né? Você chegou a ter 4 pênaltis defendidos numa Copa Paulista, não foi? Não, foi no ano 4? que a gente subiu da 3 para 2, né? Da terceira para segunda. Foram 4 jogos, em 4 jogos seguidos eu peguei pênalti. 4 pênaltis. Durante a partida, porque eu falo que assim, pegar em disputa de pênalti, às vezes você tem 5 chances, né? No jogo é uma só, ou pega ou pega, né? Mas foi bem 4. legal e foram 4. Na verdade, eu peguei 6 pênaltis na campanha, só que foram 4 em 4 jogos seguidos, né? E foi. A galera lá falando, queria canonizar e tal. Eu falei, não, vamos tentar subir pra elite, depois vocês falam. Ok. E você tem alguma. Uma Mandiga. Uma mandinga pra pegar pênalti mesmo, assim, sabe? Porque tem um cara que estuda o batedor, porque é quando a batida de pênalti normal mesmo, mas... Aquela coisa de olhar no olho do batedor pra só Exatamente. tentar saber o que ele vai fazer. Hoje eu acho que com o pessoal da análise de desempenho, tem muitas coisas que chegam mastigadas pra gente, né? Só que às vezes, principalmente nessa segunda prateleira, você não tem tanta informação quanto o cara não tá chutando bola na Globo todo dia, né? Sim. Mas assim, não tem tanta informação. Mas às vezes você tem já o canto que o cara bate. Lógico, o cara pode mudar. O momento é dele, né? Único, mas... E normalmente eu falo que os pênaltis batidos em jogo, eles são no canto cruzado. Entendi. Então depois vocês percebem isso. Normalmente porque é onde ele consegue dar mais intensidade, assim, chega com mais força a bola no gol. Então, isso é uma coisa que eu costumo reparar, principalmente... Aqui hoje, como os goleiros se aprimoraram tanto, tem a análise de desempenho, hoje eles estão utilizando muito a batida no meio, que é uma tática também. Tática, né? Mas assim, normalmente o cruzado é o favorito dos batedores, o batedor principal do time, né? Eu tenho uma teoria, né? Eu tenho um amigo goleiro e eu falei isso pra ele, que é uma teoria, ele falou pra mim, nossa, mano, Fabinho, nossa, mano, é verdade, isso é sempre assim. Tipo, principalmente em disputa de pênalti, né? Quando o cara tá nervoso, eu acho que ele bate no canto cruzado. Porque é justamente isso, ele põe mais força e o goleiro não vai pegar se eu bater forte. Quando o cara tá mais tranquilão, é mais, tipo, mais um craque, um jogador melhor tal, ele bate no outro porque ele põe colocadinho, faz aquela marra. Tem isso mesmo ou é só zoeiro da minha cabeça? Né? Eu acho que o jogador com qualidade... É um desgraçado. Vai onde for, né? Ele vai fazer o que ele quiser contigo, né? Sinceramente. Porque, assim... Eu falo que, às vezes, a batida de pênalti não precisa ser tão forte, porque, assim, a gente tá muito próximo do gol, é praticamente uma trairagem com o goleiro. Assim, bater forte. Mas, assim, o jogador de qualidade, ele faz a leitura se você saiu antes, ele consegue retardar, muito se fala do Neymar, né, na batida de pênalti dele, mas é que ele retarda até o último instante pro goleiro tomar a decisão. Antes, né? E, assim, se o goleiro não toma a decisão, ele chapa forte em um dos lado que ele escolher. E, cara, pra você sair depois da bola e chegar na bola... É difícil. Vou falar pra você, a reação tá em dia, hein? Você falou da qualidade, a gente tava vendo o jogo do Chelsea com o nosso querido operador, o Igão. Foi o Kai Havertz, que ele bateu o pênalti, foi o Chelsea e Borussia. Assim. Ele bateu o pênalti, ele errou, só que por sorte voltou, porque invadiram a meia-lua. Sorte e de ele quem? Foi sorte do Kai Havertz, né? Porque eu acho que o Levan tá torcendo pro Chelsea. Eu não sei se foi muito sorte. Não, ele bateu na trave e ele, mesmo jeito, com a mesma calma, bateu no mesmo canto, só que aí na bochecha do gol, cara. E eles colocaram lá a estatística de batidas e o gráfico tava lá, ele sempre bate lá, sempre. Bom, isso é uma boa pergunta. 2 pênaltis no mesmo jogo. O atacante vai bater. Mais uma teoria minha. Sou homem das teorias. 2 pênaltis no mesmo jogo. Mesmo cara vai bater, bate no mesmo canto. Porque o goleiro não vai pular pro mesmo canto. Eu sempre troco. Você troca, né? Então. Porque a chance de você acertar é bem maior. Porque, assim, se o cara bater no mesmo canto, é que ele tá muito confiante, como você disse. Isso. Ou a batida dele é só ali, né? Exato. Você falou dos gráficos, quando joga futebol inglês, né? Ou Champions, que eles colocam um gráficozinho. Aí eu acho legal quando eles colocam Neymar,
Porque tem verde pra caramba. É. Aí você fala assim, ih, mas vai pular pra onde? E aí, analista, me ajuda aí. Fecha o olho e vai. Quando pago ele tá pra quê, nervoso né, aqui, velho? quando ele tá aqui, eu falei assim, mas ele tá nervoso sempre? Que ele faz todos os... Todos os cantos. E agora tá muito mais complicado pro goleiro, porque nem aquela permitida que tinha antigamente, aquela passada adiantada que o Rogério dava pra defender pênalti, que ele era Não, né? isso não era permitido. Não, mas é porque Permitido era aconteceu. paradinha. Não, mas eles deixavam, cara. O Rogério dava uns 2 passos pra defender pênalti, O cara. goleiro que mais pegou pênalti na história, isso é estatística, tá lá, velho. Ah, beleza. É verdade. É o Nunca defendeu um pênalti 51, batido pelo São Paulo. É verdade. Ele me pegou nessa. Não, mas é isso. Tipo, antigamente acho que parecia que os juízes talvez não tinham dado um hoje, boi, né? não sei se foi fruto da Copa do Mundo, né? Do argentino lá, eu esqueci até o nome. O Dibu Martins. Dibu Exato. Martins. Agora a FIFA proibiu qualquer tipo de gesticulação, qualquer tipo de intimidação pré-batida. Eu falei, já tava difícil. Eles estão... Pô, é A dificultando. goleirada começou a pegar, eles falaram, vamos tentar... Mas era justamente isso que eu ia perguntar, cara. Você é a favor desse tipo de iniciativa? Porque, cara, eu Não, acho eu uma sou- besteira gigantesca. O que você diz de... Não, de proibir. De proibir, sim, com certeza. Tem que comer a mente do atacante, exatamente. né? É como eu disse, já é uma trairagem com o goleiro, o tal do pênalti. Né? Então, não, mas assim, eu falo porque, assim, de alguma forma, você mexe com o psicológico. Você tenta, de alguma forma... Eu costumo, principalmente nas minhas batidas de pênalti, eu costumo me movimentar ao longo do gol, pensando numa visão espacial mesmo. O gol parecer um pouquinho pequeno, né? Sim. Aham. É que eu falo, o craque, o gol parece que é uma avenida, né? Então, não vai adiantar muito. Mas, assim, tentar, Abrir os de alguma braços, forma, abrir o tá? braço, tal, fazer uma... diminuir o campo visual dele, né? De alguma forma. Mas aí eu falei, os caras não pode mais nada, daqui a pouco será que não vai poder mais pegar com a mão, né? O pênalti. Só com a Defender o cabeça. pênalti volta, não pode defender. Pênalti tem que ser gol. Na década de 90, na Liga Americana, apesar de ser a Liga Americana, né? Eles gostam de inventar, eles tinham substituído o pênalti pelo shootout. É verdade. Você acha que é pior ou é menos pior do que o Do pênalti ponto de em si? vista do goleiro. É melhor ou Não, pior? É menos pior. menos pior. Charles, assim, você tem você pode jantar, você pode crescer, ele vai tentar te driblar, você pode pegar a bola, você pode inibir de alguma forma, mesmo não sendo pênalti, mas escolher um canto na hora que ele tá próximo a você. Sim. Não, é muito mais fácil. Muito mais tranquilo. E você falou da Liga Americana, um tempo eles faziam também como se fosse um chute a gol aí entre os dois goleiros no final do jogo. Que eles usavam a mão e tal. Eu falei assim, os caras se inventam, cara. Aqueles Americano Americano. entretenimento. Exatamente. Só falta o Então. Mickey apitar os jogos agora. Baita ideia, inclusive. Os americanos estão assistindo nesse... É o apito do juízo. Os americanos estão assistindo nesse momento, tudo legendadinho aqui embaixo. Roubaram a sua ideia agora. Não, é justo, vou querer créditos. Não, mas é porque é isso. O americano, ele não é bom no esporte. Aí ele pega ele, tenta mudar alguma coisa pra ele falar que é um novo esporte. Foi assim com o rugby e futebol americano. O futebol Total. agora vai ser o, sei lá, handball. futebol. Lá não é né? futebol, é soccer. É só, O único lugar do mundo que não tem o F, é né? soccer lá, Ok. né? E dá mas- certo, né? Esse que é o problema. O Ibrahimovic jogou no Brasil? Não, jogou lá. É verdade, o Lampard, Gerrard, Beckham. Villa, e aí por aí E vai. Caramba. Não, mas voltando um pouco que a gente tá falando do Ronaldo, eu entrei nesse assunto dos pênaltis porque eu queria saber isso. Você chegou a ter um treino batida de pênalti contra ele? Sim. Assim, eu tive 2 episódios que me marcaram muito com ele lá. Os meninos, né? O Rafael Santos, o Danilo, que normalmente... às vezes o Júlio também fazia os treinamentos com ele. E ele, cara, ele avisava que canto queria bater. Você vê o Ele nível, avisava. Você vê o nível de qualidade e até de improviso, né? Dentro da batida. Eu não cheguei a pegar com ele isso, mas eles apostavam dinheiro, né? Falei, ainda bem que não era comigo, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Ainda mais com o Ronaldo. A aposta não Exato, deve né? ser. Deve ser das mais baixas, né? Caramba, mano. Mas assim, eles apostavam com os meninos, eu não cheguei a pegar nenhum treinamento com isso, mas eu cheguei a pegar treinamentos que ele falava, pô, vou bater na direita. Pô, vai bater na direita. E aí, mas onde vai ser, né? Com que força direita vai vai ser? ser? Não. Aí o Rafa até falava, pô, vai na direita, mas sai forte, porque não é fácil de pegar, não, só porque ele falou que não é perna direita. E o homem é diferente, né? Né? O homem É diferente. muito acima. Você treinando assim, de frente, quando vinha essas finalizações, o cara vem correndo. Quem que foi o cara que você falava que, esse não dá pra pegar nem ferrando? Toda vez era caixa. E quem era o cara que você falava, já peguei?
Que tem. Tem. Já vem uns 3 nomes na cabeça. Vem trupicando, o chuteira desamarrada. Você fala... Você sabe que... bom, vamos usar o exemplo lá do Corinthians, né? Eu peguei algumas finalizações com o Ronaldo, é bizarro. Então, pode deixar o nome do homem Não top tem 1 como, aí, porque ele finalizando. E, assim, uma das características que mais me impressionava nele é que ele tava sempre olhando onde a gente tava, o posicionamento do goleiro. Não olhava pra bola, né? Olhava pra E goleiro. não, e assim, ele fazia... Às vezes ele, tipo, já olhou pra ele e já olhou pra bola, pra batida, assim. Então ele já tem a noção onde a gente tá. Então, assim, isso mostra o quão diferente ele era, né? E tinha uns caras que batiam forte demais nessa época, né? Tinha o Christian, o André. Então, vou falar nomes que vocês vão brincar, mas assim, o Tacílio Neto, meu Deus do céu. Chutava forte. Eu não sei o que tinha naquele adutor lá. Devia ter, comer, sei lá, cimento. Tipo, o cara tinha um coice. eu esqueci o nome, o jogador português, Edno, o cara Nossa, Pelégino. Caramba, chutava forte pra caramba, assim. Característica. Era da Barcelusa, né? Barcelusa. O pessoal até brincava, os goleiros falavam, pô, ia pra finalização já mão fechada, pra deixar ela bem longe de nós, porque o homem estava forte. Então, acho que eles são exemplos, assim, de pessoas, principalmente o Ronaldo, muito diferente, muito acima de tudo, né, cara? E agora o King é aquele fácil, que fácil. você dava risada, vai. O Jorge Henrique finalizava mal pra caramba. Um abraço pro Jorge Henrique. Não, o Jorge Henrique, pô, é ídolo. Não, mas aí eu acho que o pessoal da base que a gente tirava mais sarro, porque a gente Se conhece. conhecia, aí falava, minha cama, Kingstar, já brincava, aí caía na pressão, aí já não saía nada direitinho, né? Isso aqui todo bobo, né? Eu achei legal até que você entregou que o Tacílio Neto comia cimento, dava pra ver em campo, né? Um pouco pesado, né? O Tacílio Neto Sem não foi mal. saudades. Mano, ele não foi mal no Corinthians, por incrível que pareça, velho. Tivemos peças muito piores. Um abraço pro Léo Natel. Mas o Tacílio Neto fez seus golzinhos no Corinthians. Ele jogou Série B lá, né? Então ele fez seus golzinhos. Pô. Entendi. Foi importante, foi importante. Deixa o cimento na parte do chutava forte, por favor. Foi. Um amigo. Não, Deve ser gente boa pra caramba. Tem cara mesmo, tem cara de gente boa. Tô zoando. viu? Resenha. O Edno também, você tava falando do Edno, ele também tinha cara de ser de resenha. De resenha, De pô. resenha. Sim, pode crer. Então, falando em resenha, a gente já falou aqui do cara que ia bem, que ia mal, mas quem ia bem agora no vestiário, o cara de resenha, na sua carreira, pô, você já rodou bastante, conheceu muita gente, quem que era o cara que, mano, é garantido a risada, cara? Quem é um cara diferente na resenha? Nossa, inclusive ele, infelizmente, já nos deixou, que é o Gilmar Fubá. Pô, Foi minha primeira experiência profissional, né? Eu fui pro Noroeste disputar A2 e lá estava o Fubá. Nós dois de São Paulo, então a gente ia e voltava de São Paulo juntos, né? Que isso. Ali era risada garantida 24 horas por dia. Tem vários episódios deles que era impressionante. Gilmar Fubá, vou aproveitar e contar um dos episódios pra você falar a resenha. A gente, assim, é meio clássico da região, né? Bauru e Lins, né? Linense e Noroeste foram jogar. E, pô, semana inteira clássico, torcida mais calorosa, digamos assim, durante a semana, cobrança e tal. E o Gilmar, pô, aquela linguinha presa dele e tal. E aí até o Luciano Dias, que agora é auxiliar do treinador do Corinthians, era o nosso treinador na época, ele falou, pô, Gilmar, você vai pegar o Fausto, que era o atacante da época, fazia muito gol no Linense, individualmente, você vai marcar individualmente, assim, assada, né? E aí o Gilmar fala, deixa comigo, daquele jeito, deixa comigo. E eu falo, o que o Gilmar vai aprontar? Porque o Gilmar, ele não era dos caras mais delicados, né? Verdade. E aí começamos o jogo, né? O clássico, lá em Bauru, deu 5 minutos, ele dá um carrinho no Fausto, cai os dois, ele se embola, começa a socar e não sei o quê. Confusão. Aí veio o juiz correndo, vermelho nos dois. Ok. O Gilmar vira pro banco e fala, Luciano, fiz minha parte. Ele falou, pegar o cara, não era? Ele falou, era pra marcar individualmente, ele não podia fazer nada. Ele expulsou. Rapaz, Luciano ficou bravo. Caramba, velho. Luciano queria matar o Gilmar e o Gilmar, como se nada tivesse acontecido. Simplesmente cumpri minha missão. Eu falei, nossa, Gilmar. Quero meu aumento. O exemplo que o Domingos teve, velho. E vocês ganharam aquele jogo com o a menos pra cada lado? Aí, pô, então o que tá reclamando? A dura foi menor, né? Mas tivesse perdido. Se
perde. Não, o Gilmar é, meu, figura. Ele não tem, dá pra gente ficar aqui a noite inteira contando a história dele, mandando tratar o joelho que não tava machucado. Porque tinha um senhorzinho que tratava, né, que era o fisioterapeuta da época, aí ele falou, pô, fez laser, fez ultrassom, fez todos os aparelhos da fisioterapia. Aí ele saindo da fisioterapia, eu falei, mas o machucado você vai tratar que horas? Nossa, mano. Meu Deus do céu. Como assim não? Que a gente tinha visto a matéria lá, não lembro que jogador que tava jogando com caco de vidro no pé, velho. Não, o André Luiz, O André zagueiro. Luiz. André Luiz. Jogou acho que 8 anos com um caco de vidro no pé, mano. Esqueci Sabe o André lá, Luiz, foi. zagueiro? É. Sei lá, mano, também deve ter uns 4 palmos de calo, né? De calo aí, velho. Não chega. Também não era dos mais delicados. Também não é. Muito esse dia, né? Muito mostra o pé com caco de vidro, né, velho? A gente, falando em delicadeza, a gente recebeu aqui o Reginaldo, e ele foi o rapaz que Reginaldo. quebrou o braço do Marcos numa saída do gol. E assim, como falando em delicadeza, pô, o goleiro quando sai tá exposto, cara. Tem jogo ali que você olha os caras vindo ali, teve algum incidente já numa não, passagem eu dessa? já tenho vários, né? E principalmente assim, eu sou um goleiro de não tenho uma estatura tão alta, né? Então, assim, bem tem. o meu eu. o meu eu não é tão impactante quanto o do Cássio. Eu não sei se você entende, entendeu? ok. Até E aí porque eu o Cássio falo tem- eu, os caras vêm do mesmo jeito, né? E aí é aquele negócio, quando você vai ver, já passou o caminhão, a bola estando longe, tá tudo certo, né? Mas já teve vários impactos e eu acho que a gente joga numa posição que já não tem muito medo, né? E essas situações de área, principalmente, você tenta fazer a leitura, né? Pra trombar menos possível, mas não tem jeito. Eu tive uma experiência, né? Eu joguei na Itália por 6 meses, no Varese. Cara, a gente tinha o Slávio lá que era a jogada do time. O cara cruzava na hora, ele vinha direto no goleiro. Cheguei lá, não sabia de nada. Primeiro bola parada, treino de bola parada, vamos treinar a jogada. E eu já não entendi o italiano nada. O cara cruzou na área. Nossa, ele me jogou lá pra dentro, entrou eu, bola, ele. Que ele se projetava, né, pra trás, porque assim, futebol italiano, segunda divisão, digamos que tem um pouco de falta, né? Então, Um pouquinho. e Só aí ceifada. eles contavam com a colaboração do juiz. O juiz não deu falta, é gol. E assim, Ele ia pra cima. rolou vários gols, assim, porque ele tipo, fazia a parede, né? Só que, pô, o cara tinha quase 1,90. Imagina. Menos ser 9, fraquinho, menos né? 9 ele treinava de camisa curta. Eu falei, nossa, o frio não passou. Assim, Pô, pode treinar com urso polar? Né? não Sacanagem. sentido. Não, né? mas é isso, velho. Bola na área, eu e racha. Seja o que máximo Deus você quiser, né? conseguir, Antes de exato. cobrar a falta aqui. Eu vejo muito uma parada que eu vejo muito no Cássio. Eu não via em muitos goleiros. Que o Cássio, toda vez que ele vai subir, ele levanta o joelho. Né? É uma Ele vem proteção, com o joelho. É um recurso É um do recurso, goleiro é um mesmo? recurso para se proteger. Às vezes é mais de um, então o joelho sobrou num e o outro ainda te pega, mas é um jeito de se proteger, até porque todos estão olhando a bola, né? E acaba rolando muito incidente, né? Não tem jeito. Às vezes, a gente pode ver o quanto de incidente de cabeça com cabeça tem acontecido, né? E todo mundo bem forte, né? Bem intenso. Não tem Sempre jeito. corta um. Então você tenta, de alguma forma, se proteger com o joelho. Se machucar o outro, menos antes ele do que eu. Não, eu gostava muito do... Você falou do Cássio, eu gostava do Fábio Costa, que subia com a sola. Eu ia falar exatamente isso. É recurso também? Essa aula? Ali eu diria que o psicólogo não gostava, né? Muito dele. Caramba, o Fábio Dor Costa... de cotovelo que vocês têm, né? Não, o Fábio Costa jogou, eu gostava, mano. Jogou no Jogou no Santos, Santos, velho. Não, do então mesmo tudo jeito. bem. Então, Vou defender uma coisa. A velocidade de reação dele era impressionante. Não, ele era um ótimo goleiro. E assim, ele não era um cara de um físico... Ele gostava de digamos, coxinha, né, velho? Bem escrito, bem Embaixo descrito. do gol, ele ia muito Não, ele bem. era bom, É lógico, às vezes saiu uma voadorezinha aqui. ali, Não, dava uma ali. tesoura como ninguém, tá? É, Poucos O nesse importante era ser esporte. campeão brasileiro, irmão. E foi. Mas é isso. Não tô Um falando... abraço pro Tinga, inclusive. Tá Não, o assistindo Fábio nosso Costa aqui programa. embaixo da trave ele ia Caramba. muito bem, né? Mas em cima da trave quem é bem era o Ronaldo, né? Então... Você falou do Pegou, Tinga. pegou? Peguei. Você falou do Tinga, velho. O Fábio Costa jura, que ele não fez nada, velho. Até hoje, com câmera, vários Fez o quê, ângulos, velho. irmão?
Ah, Miguel. Ah, Fez o que o Tinga simulou, gente. Amarelo justíssimo, já tinha amarelo expulso. Miguel, Esperou o Paciência. contato veio. Não, Igão concorda comigo, né? Mano, simulação total, merece amarelo, inclusive. Nossa senhora, velho. Perfeito. No mínimo. Uma opinião imparcial aqui Exatamente, nesse momento, também. cara, porque o Igor tá com a camisa do Corinthians, mas ele torce pra Água Santa, todo mundo sabe disso, né, não, Igor? Você tem... É. O nosso sósia do Duqueiroz, igualzinho, né? Parece Com gripe, no máximo. Ai, meu Deus. Você, quando vai pro interior, logo de primeira você já tem a oportunidade de ser titular? Ou como que foi esse processo até você conquistar uma sequência de jogos, cara? Não, é difícil. É como a gente falou. O time grande tem a máxima. Competitividade, A né? máxima do tipo, o goleiro tem que ser mais velho e assim até no time da prateleira menor, né? Sim. Mas aí você vai mostrando trabalho. O goleiro é tempo, cara. E a hora que aparecer a oportunidade tem que estar preparado. A gente já comentou algumas vezes dele aqui, né, do Cássio no programa. Pô, cara, o Cássio é o melhor exemplo do agarrou a oportunidade, cara. Ele era Definitivamente. terceiro goleiro, o Felipe saiu, o Júlio não foi bem, e assim por diante. Quando ele surgiu a oportunidade dele, o cara jogou lá na altitude, saindo lá no terceiro andar nas bolas e Pegou muito. e desde lá não saiu, né? Nossa, Mostrou Cássio, personalidade. Monstro sagrado. A gente, quando o Bruno Bertucci veio aqui, né, até outros jogadores que passaram pelo profissional, eles falam muito da questão de muitas vezes as oportunidades, principalmente na base, acontecem por conta de patrocínios externos. Quando você fala de goleiro, você tá falando de uma posição única. Já chegou alguma situação, equipes do interior, até na própria base mesmo, você fala, mano, não é possível que esse cara seja profissional? Alguma situação estranha nesse sentido? Patrocínios externos de empresários, tá? Só pra que fique claro. Só pra deixar claro. Eu acho que o futebol, a gente seria hipócrita de falar que não acontece, né? Eu falo que muito do que eu tive contato e vivenciei é muito no sentido, eu levo o atleta X, mas tem que levar o Y, entre aspas, de rebote, vai, assim. E aí você chega na equipe e fala, pô, mas, cara, esse cara não cabe no elenco, não cabe... Não faz sentido. Não faz sentido, exato. E aí, aí você descobre que são do mesmo empresário, são do mesmo patrocinador e assim por diante. Isso acontece muito, né? Mas eu acho que o futebol tende a lutar contra isso no quesito de exposição. Porque, assim, hoje todo jogo é filmado, é passado. Eu acho que a gente fala muito de... que hoje se contrata muito por scout, né? Tempo de minutagem, né? E tal. Então, isso eu acho que pode conseguir combater de alguma forma. Porque, pô, se o Bolívia não teve minutagem, como é que eu vou contratar ele? Por que eu vou contratar ele? E aí, assim, dá um respaldo tanto pra torcida, a diretoria, tipo... Meu, você quer, sei lá, o treinador... Isso acontece muito, o treinador pede o nome, não sei o que, e você fala assim, pô, mas... Por quê? Vamos conversar sobre o nome. E o treinador é a figura máxima, né, no futebol. E às vezes não é muito discutido, mas aí com esse negócio de minutagem tem melhorado muito isso. Melhorado exponencialmente, assim. Mas eu acho que ainda acontece bastante. Não, a gente seria hipócrita de falar que não. Mas é negócio, gera dinheiro, tem dinheiro envolvido, é complicado. E quando você tava no Corinthians, pegando o exemplo do Bruno, o Bruno falou que recebeu uma ligação do... Fugiu o nome dele agora. Que era o empresário do Mano. E aí ele recusa... essa conversa e aí, de repente, para de ter oportunidade e tal. Você teve uma ligação de algum empresário, alguma coisa assim, quando tava lá? Então, uma coisa interessante. O nosso time... Pela qualidade, por todos os números, né? Tinham muitos atletas que eram do Wagner Ribeiro na época, eu era um deles. E assim, a gente falava, o Wagner vai dar uma empurradinha para subir, porque o Lulinha era o maior destaque na época, né? Então, assim, meio que de rebote, muito se falou sobre isso, né? Mas no meu caso não aconteceu. E assim... teve alguns outros casos que aconteceram, a gente sabe, mas bom, isso é futebol, cara, é negócio, no Corinthians na época tinha muito pessoas que deviam favores, né, então
vamos subir esse porque é do certo empresário e assim por diante. Isso, infelizmente, aconteceu. Mas é o que eu falei, espero que esteja sendo combatido. Uma das minhas... Um dos meus poucos interesses em trabalhar com futebol pós-carreira, assim, pós-campo, é por causa dessas situações. Quem sabe se melhorar, a gente repensa, né? Nunca diga nunca, né? Boa, É justo, é justo. Uma pergunta que eu queria fazer também em cima disso, agora por um outro lado. Alguns jogadores que já são muito experientes, jogadores que tiveram um auge, no sentido, tipo, jogar na Europa, seleção brasileira, títulos importantes e tal, e muitas vezes aparecerem em clubes de divisões menores, do nada, né, de certa forma, passagens relâmpago ali. Pra quem que tá no elenco, ali no dia a dia, tá correndo, vê um cara chegando, às vezes pulando duas, três etapas, às vezes com contratos discrepantes pra quem tá lá no dia a dia, muitas vezes ele não treina, mas tem que estar no jogo, porque assim, a gente vê muitas passagens relâmpago em equipes de menor expressão hoje, mas jogadores contratados muitas vezes que não se justificam, jogadores estão às vezes 1 ano sem atuar e aparecem lá simplesmente. Qual que é o sentimento pra quem tá chegando? É tipo uma motivação, fala, pô, um cara vencedor, ganhador, tá aqui com a gente no dia a dia? Ou tipo, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu acho que há casos e casos, né? Tem casos que o atleta soma, nem precisa jogar. No sentido assim, o dia a dia dele vai fazer tão bem ao elenco, ao plantel, que assim, ele nem precisaria jogar, entendeu? E tem casos que ele só vai atrapalhar, como você falou, assim, vai ser uma catástrofe. Eu tenho um pouquinho de exemplo dessa segunda prateleira dos clubes, que os clubes eles procuram algumas contratações de nome de peso, que no momento, assim, se eles estivessem rendendo o que eles já renderam, eles não estariam ali porque o clube não teria a condição financeira, mas assim, eles já não rendem mais o que rendiam, então o clube consegue arcar com o que ele recebe no momento. Uhum. Só que assim, o clube procura aquela contratação de peso para, digamos, segurar um pouco o ímpeto da torcida, falar que tá se mexendo, ou de alguma forma, isso eu também tenho visto, uma forma de promoção meio que midiática. Vende mais camisa. Isso, exatamente, Publicidade, publicidade, exato. Aí assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa equação do quão ele vai trazer benefícios e quanto ele vai trazer malefícios pro elenco. Porque eu falo, atletas em final de carreira, principalmente que já vivenciaram coisas muito boas, eles têm hábitos ruins, eles às vezes, muitas vezes, não viram o tempo passar, no sentido de, tipo, querem jogar e aí já não tem tanta condição e aí vão fazer um burburinho para poder jogar. Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado com essa equação. Mas aí é o que a gente falou, às vezes é midiático, às vezes é pra calar a torcida de alguma forma, às vezes... Então tem muitas coisas que envolvem, principalmente nessa segunda prateleira. Mas nesse momento, por exemplo, um cara dessa maneira chega no elenco. Existe um diálogo com o elenco? Por exemplo, ó, tal cara tá chegando aí, as condições são assim, assim, assado? Ou tipo, aparece... Só chega. Não, Como que é, cara? Desce de disco voador mesmo, né? Do nada, né? Do nada aparece. Não, porque, assim, existe uma hierarquia, e eu falo que, assim, tem muita coisa que a gente não tem nem noção do futebol. Por isso que eu falo minha aversão ao trabalhar com futebol pós-carreira. Porque tem muita coisa que da diretoria pra lá que a gente não tem nem noção. E quando tem noção, fica com um asco absurdo. É melhor o que você nem falou. ter noção. Mano. E essas articulações, elas acontecem em segundo plano, porque também se o elenco sabe antes, tenta de alguma forma vetar ou coisa assim, né? Mas você hoje, você é um cara aí do Juventus e tal, tem toda uma representatividade lá dentro, 8 anos de clube, enfim. Quando vai passar uma contratação dessas, assim, eles chegam a falar com você, fala tipo, pô, André, a gente tá trazendo aí por exemplo, o Boquita, que a gente tava conversando. Pô, estamos trazendo o Boquita aí, o que você acha e tal? Não, hoje mentiria se eu falasse que a minha palavra não conta um pouco, né, dentro do clube, mas eu costumo não me envolver muito. Eu, lógico, dou minha opinião, até porque, assim, o bem do clube também é o meu bem, né? Porque eu vou estar lá jogando, Sim, claro. né? Quanto melhor for o meu elenco, melhor pra mim, né? Mas, assim, a gente não pode se envolver muito, porque, assim, de alguma forma ele vai me cobrar, eu vou me cobrar, a gente acaba perdendo um pouco esse lastro, né? Eu prefiro que assim seja. Mas, assim,
lógico, dou minha opinião, às vezes procuro saber, porque às vezes eu não conheço, mas aí eu ligo pra outro amigo, falo, pô, como é que o fulano, como é que é o extracampo? Porque assim, hoje o futebol é muito físico, muito físico. Tem a parte técnica, né? Muito importante, mas é muito físico. Então, se o cara não se cuidar, se o cara não for um cara decente fora das 4 linhas, cara, não vai andar. Dificilmente. A gente já acabou a fase do Ronaldinho Gaúcho, que quebrava tudo e em campo resolvia, cara. Romário e assim por Ronaldo. diante. Hoje o futebol ele é muito parelho. O físico, ele manda muito. Não permite, né? Não isso. permite. De vez em quando, com o nome pesado, vem o peso também, né? Tem esse detalhe aí. Pra você colocar como um diferencial hoje no time, quando você vai dar opinião, você prefere um jogador mais técnico, tipo, pô, um cara que te agrega muita qualidade, ou um cara que te dá continuidade, é um cara que se machuca pouco, um cara muito mais físico, hoje para as divisões inferiores? O que você acha que um atleta tem que ter como essencial pra dar certo, pra dar competitividade pro elenco, cara? Eu acho, sendo honestamente, eu acho que o técnico ele tem que ser primordial, assim, a primeira escolha sempre, tá? Mesmo o futebol estando muito mudado, eu acho que tecnicamente é o que ainda é Pesa, né? o que pesa, exato. Mas assim, eu acho que é uma mescla de tudo, né? Eu costumo falar que assim, as contratações elas também precisam entender como o treinador quer jogar, como que a gente joga no... Eu não sei se vocês conhecem, né? A Rua Javari, famosa Rua Javari. Sim, E a Rua Javari, ela tem dimensões mais compactas. Às vezes, o pessoal até fala, é a mesma dimensão, só que a grade tá perto, a questão visual, na hora de você dar um passe, parece que dá uma diferenciada. Então, assim... Precisa entender os jogadores que conseguem jogar na Rua Javari, que é um jogo de segunda bola, então os jogadores um pouco mais altos. Tem algumas características que eu acho que é importante ser levadas, né? Mas tecnicamente tem que ser primordial sempre, porque senão a gente colocava lá vários Usain Bolt aí. Já era, resolvia tudo. Não, então, só pra ter uma noção, entre Douglas Cachaça e Romero, seria o Douglas Cachaça. Ah, tá doido, joga. Ali joga. Joga fácil, né? Ali joga. Com um copinho de cerveja na mão ainda. Na mão não, agora ele já põe na barriga. Você teve uma continuidade muito grande, até à toa que você alcançou números impressionantes com o Juventus. A gente ainda vai falar um pouco do calendário, que é uma dúvida que eu tenho. Mas durante um período que você estava lá, que você acabou indo pro banco, foi quando o Juventus fez uma contratação de um goleiro famoso, que durante muito tempo passou pela Série A do Campeonato Brasileiro, Série B também, né? Porque o Palmeiras também esteve lá. Foi o Deola. Só que o Deola foi contratado durante um período onde ele estava quase 2 anos parado. Que a última partida dele havia sido pelo Fortaleza, em 2015. Ele ficou 2 anos parado e foi pro Juventus e acabou chegando com uma moral muito grande. Né? Você tem alguns registros, algumas imagens. Você chegou a jogar, inclusive, com a camisa que fizeram em homenagem a ele. Que tinha a assinatura dele no peito, só que durante a temporada você acabou conseguindo ali a posição. Cara, você que já vinha trabalhando no clube, você que já tava direto, se vem um goleiro que tá 2 anos parado, a gente sabe o quanto é importante esse tempo de bola, ainda mais pro goleiro. Como que foi essa recepção? Porque assim, por mais que é um cara que tenha jogado muito tempo no Palmeiras, estava no Fortaleza... 2 anos parado, você perder a posição naquele momento, homenagem, camisa e tal. Qual que foi o seu sentimento? Como foi esse processo pra você? Foi um momento difícil. Eu mentiria se eu estivesse falando que foi legal. Mas assim, primeiro de tudo, com a chegada dele, eu procurei respeitá-lo muito, né? E tentar absorver, porque assim, como a gente falou, ele teve uma história no futebol, não foi à toa. E assim, aconteceu por causa de uma mudança de gestão, né? Aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa que vai poder, de alguma forma, pôr um investimento no clube tem outras escolhas, né? E assim, a minha escolha por mim era uma escolha secundária, eles queriam que eu fosse suplente, não titular na época. E aí, assim, começou os treinamentos e foi até interessante. O Juventus tem uma rivalidade muito grande com a Portuguesa, né? Sim. E aí, na pré-temporada, eu tive uma proposta para ir para a Portuguesa. E aí, o pessoal internamente falou, não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, não, eu não quero ir, porque eu sei da rivalidade, eu sei de tudo que envolve, mas eu não fui valorizado de alguma forma aqui dentro, né? Deixar bem claro, assim, assado. E, assim, eles acharam a minha postura...
legal, de alguma forma, né? Correta, né? Eu falei, mas minha proposta é assim, assado, vocês conseguirem chegar na proposta deles, sobe, eu não tenho ambição nenhuma de estar lá, eu só preciso que vocês entendam tudo que aconteceu. E aí, Cargas d'Água começou o campeonato, a gente não começou muito bem, e assim, continuei batalhando da mesma forma, respeitando eles, até porque, como você disse, eu tinha um nome muito forte dentro do clube. E é assim, a pessoa tá jogando, é o momento mais delicado, porque qualquer coisa que você fala repercute muito, assim, né? Então eu procurei, de alguma forma, minimizar minhas palavras, falar o menos possível, porque eu sabia o quão isso ia ser ruim, né? Sim. Só que aí chegou em algum no momento, o treinador optou, falou, pô, vou te dar uma oportunidade, você tá bem e a gente não tá bem, eu preciso mudar alguma coisa. E aí, assim, foi até interessante, eu entrei... A gente falou de pênaltis, né? Na partida foi 0-0, eu peguei um pênalti aos 45 do segundo, fui melhor em campo. Aqui, assim, tipo, estreia melhor impossível, né? E a gente ficou 9 jogos invicto depois da minha entrada. E assim, o que eu falo, e assim, é meu amigo pessoal até hoje, ele me respeitou da mesma forma que eu respeitei, por isso que a gente tem uma amizade até hoje. Mas aí eu joguei, e aí eu brinquei que as coisas entraram no eixo que não deveriam ter saído, né? Mas foi um momento de muito aprendizado para mim também, porque assim, eu aprendi a falar menos, entender o que eu falava ia virar... Qualquer palavra fora da curva. Isso, e assim, tentar respeitar ele também dessa forma, né? Mesmo insatisfeito. É difícil, porque isso é uma coisa que o jogador de futebol ele passa muito na carreira, né? De não, às vezes, não jogar e tá insatisfeito. Só que aí, como é que você mostra insatisfação ao mesmo tempo tá de sorriso aberto todo dia? É difícil, né? É uma coisa bem complicada. Então, acho que foi um momento de aprendizagem para mim. E, assim, levo ele como amigo. Eu brinco com ele que eu queria ser ele porque ele trabalhou muito tempo com o Marcos, que é meu maior ídolo. Então eu falei assim, pô, eu queria ser você, Deola. Pô, quando você jantar com o Marcos, pega os talheres, leva pra minha casa. Assim, brincando com ele, porque assim, ele sugou direto da fonte, né, do Marcão. E você chegou a conhecer o Marcão já? Não, não conheço, Vamos infelizmente. fazer esse encontro, hein, Marcão? Inclusive, Marcão me responde no WhatsApp, quem dera. Responde no direct, né? Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas agora então, vou te botar na berlinda, André. Júlio César ou Deola? Quem pegou mais? Júlio César. Ok. Um deles... Amigos, negócios à parte. Ok, justo. Mas... O time do Júlio César ou o time do Deola? Eu acho que o time do Deola, né? Não, porque vamos lá, você, pô, Juventus, fez carreira, é ídolo. 13 anos de Corinthians. 13 anos de Corinthians. Só que assim, a Moca é um bairro bem italiano, né? Então eu acho que o pessoal vai recepcionar muito bem se você revelar o seu time de coração, não? Na verdade, quando você se torna um jogador profissional, você perde um pouco isso, Sim. né? Porque você deixa de torcer, você torce pra si, né? Claro. Eu sou Quero ganhar. André Futebol Clube, né? No caso. Ok. Mas assim, quando eu era mais novinho, né? Eu peguei o amor pelo futebol através do meu pai. E meu pai era muito palmeirense e me levou muitas vezes no Parque Antártica na época. Por isso que eu falo que o Marcos é meu ídolo, porque assim, vi cada exibição dele no Parque Antártica que eu falava assim... Rapaz, quero ser esse cara. E assim foi a paixão pelo futebol, pelo guarda-redes, né? Guarda-redes. E assim por diante. Então, sou palmeirense de infância, mas depois do futebol profissional, você defende quem te paga, seu empregador. Pronto. Tá certo. Pô, você, né, começou no Corinthians, enfim, mas você chegou a falar com o empresário alguma vez de falar, pô, cara, não tem nada do Palmeiras aí, mano, não dá pra tentar. É engraçado, né? Eu tive uma oportunidade de ir pro Palmeiras pós-Copa São Paulo, que a gente ganhou no Corinthians, né? Porque eu não subi no Corinthians, né? E aí a galera ficava, pô, vamos... O pessoal lá do escritório do Wagner Ribeiro falou, pô, vamos mexer em outro lugar. E eles tinham muito acesso ao Palmeiras. Na época era Palmeiras B, não era... Eu não ia coisa, e aí se falou, deu aquela coceirinha, né? Mas não deu certo. Não deu nada. Não deu certo. Concreto. Quase. Entendi. E aí, agora que você colocou que o Marcos é um grande ídolo seu, vou colocar você de uma sinuca de bico. Teve um lance muito peculiar num Mundial. Eu queria saber se você tomaria aquele gol. Do United, você Do fala. United.
Ah, eu tomaria, né? Se o Marcos tomou, eu tomaria. Puxa saco! Puxa saco! Quando o jogo tá tranquilo, você toma um cafezinho também, velho? Não gosto de café, então eu vou na garrafinha de água lá. Um canole durante o jogo. Canolezinho, né? Não, até uma dúvida minha, tem Caramba. desconto o canole, você que é atleta? Não tem desconto. E a fila é grande, hein? Não tem desconto, velho? Boa, Caramba. Não, mas brincadeiras à parte, o seu Antônio, que é o seu Antônio do Canoli, Sim. ele... a gente tá junto nessa trajetória, né? Do Juventus há tanto tempo. Quando ele me vê, pô, vou deixar um docinho. Não, tranquilo. Eu nem sou muito fã, sinceramente, do Canoli. acredito. pra ser Que isso, sincero. que absurdo. Que isso. Traz pra gente, Corta, velho. Bolívia. Quando você for editar, ó, corta essa Não, parte, isso você não vai aí dar B.O. Traz pra gente, pelo amor de Deus. Mas, putz, se for na Rádio Rojavari e não comer o Canoli, Tá Não errado. foi, não, hoje. o rolê não foi completo, né? Total, Tá errado, total. tá errado. Ainda rola, porque teve uma época que rolava, o craque da partida ganhava as esfias lá e tal. Ainda tem. cara. Tem a Esfirraria, que é a patrocinadora Sim. uma das patrocinadoras do clube, né? E aí eles meio que inovaram, né? Essa coisa do... Antes era o motorrádio, né? O melhor em campo e tal. Então eles, através da... Até mandar um abraço pro pessoal da Web Rádio Moca, que acompanha o clube em qualquer circunstância. Eles fazem uma legal, votação e aí o eleito melhor em campo ganha um prêmio de 30 esfirras. Pô, 30. E, Eu ó, vou te falar, é boa, hein? É muito boa, é muito boa. Vá comer o canole, mas também coma a esfirra, porque é muito boa. Vou até me eximir de glórias, né? Mas assim, eu sou o maior conquistador desse prêmio. Olha Desde que ele foi Inaugurado. E eu vou te falar, é boa a esfirra, hein? É boa. É boa. É, mano. É fechado ou aberto? Curiosidade. Tem as duas duas opções. As duas opções. Caramba. Não, toma cuidado, daqui a pouco tá do tamanho do Fábio Costa também. Porque assim, esfirra não, é a coisa mais leve também do mundo. Você atleta, não, mas vamos treina se- pra tá caralho. treinando Treina todo pra caralho, dia. treina pra caralho. Queima Se fosse no a dia. gente, O cara volta das férias fora do peso e fala: ano passado eu ganhei um monte de melhor em campo, não sei o quê. Se vocês se empenhassem tanto quanto eu, né? E aí, quando que vai rolar uma peneira lá? Só por via das dúvidas. Os caras todos fazendo peneira. Não, quero esfirra. Qual o objetivo esfirra? Esse Não canole, quero velho. salário, quero esfirra. Quero esfirra, Se esfirra. canole, eu consigo passar o resto da minha vida com isso. Nossa, Tranquilo. Tranquilo. Pô, mas que legal. Eu queria saber, agora, você não reside ali na Moca, mas é uma torcida muito fiel, né? E o pessoal tá sempre acompanhando. Fiel não, apaixonada. Fiel só tem uma. Ai, claro. Ah, chato, velho. Que chato. foi, mano? Nossa. Que chato, né, velho? Não é uma pessoa muito apaixonada. É isso, obrigado. Eles são. A torcida do Juventus acompanha, tá sempre ali por perto. Inclusive cobra, né, em muitas situações. É uma torcida bem ativa, né? A Moca vive muito. Eles são muito tradicionalistas e o clube faz parte daquilo. Eles abraçaram aquilo. Como que é pra você o assédio? Tanto positivo quanto negativo. Porque o clube que já teve momentos de glória, já esteve nas divisões acima, hoje faz muito tempo que não visita as divisões principais. Eu queria saber hoje como que é o assédio, por mais que seja um ídolo, hoje como que é o tratamento nas ruas, como é o tratamento com você, numa situação em que o clube não tá legal, uma sequência negativa, como que é essa cobrança em cima de você, cara? Como você disse, a gente já tá há um bom tempo, né? Então, assim, todo mundo me conhece aos arredores da Moca, né? E a torcida, na verdade, eu quero fazer um elogio, porque, assim, como você disse, o time não vive o melhor dos seus momentos, digamos assim, pensando em elite, pensando em calendário nacional, e eles estão sempre lá fielmente. É lógico, assim, cobranças vão acontecer. Eu falo que não tem como a gente discordar deles das cobranças, porque eles estão nos acompanhando sempre. Então, sendo positivo ou negativo, eles estão lá gritando. São duas torcidas mais tradicionais, né? Que é a Ju Jovem e a Setor 2, né? Eles têm os seus lugares certinhos lá na Rua Javari. Uhum. E tem o torcedor que não é filiado a nenhum deles, mas também que é muito fiel. Mas assim, cara, os caras, eles vivem aquilo, eles dão a mesma intensidade que dos momentos que nem você falou de glória, dos momentos onde a exposição era maior, onde os clássicos eram os maiores, jogavam com times maiores, né? E assim, a cobrança às vezes acontece. Eu até brinco com a minha esposa brinca que a gente sai do estádio, é uma coisa incomum, né? Mas normalmente os torcedores não têm acesso aos jogadores depois da saída dos jogos e tal.
Lá na Rua Javari é diferente. O nosso estacionamento é atrás da arquibancada, a gente sai pelo portãozinho, passa na rua onde as torcidas ficam lá pós-jogo. E às vezes eles estão mais enfurecidos, às vezes eles estão, pô, legal, parabéns e tal. Valeu. Então isso acontece, mas sempre foi de uma forma pacífica, né? Nunca, desde que eu tô no Juventus, eles não colocaram a mão em ninguém, não Ameaça? Não tem. assim, De vez em quando. as ameaças, principalmente as mídias sociais, às vezes acontecem, né? A gente tem que tomar cuidado, que é uma terra meio Sem dono, né? É muito machão de internet. Mas assim, eu acredito que é fruto de uma paixão, é fruto de uma dedicação àquilo, né? Então a gente precisa entender de alguma forma. É lógico, não pode passar, tem um limitezinho, não é uma regra, mas tem um limitezinho que é legal não passar. Mas, cara, são extremamente respeitosos. Minhas filhas vão ao estádio desde que eram no bebê conforto, assim. Legal, então, hoje já tá uma com 4, uma com 2, correm ali. Então, assim, ninguém nunca falou nada pra elas, nem pra minha esposa e tal. Então, assim, são muito carinhosos comigo e minha família cresceu lá. Então, assim, eu tenho respeito com eles e eles têm um respeito por mim muito grande. É um clube social também, né? Exato. A gente... eu costumo falar que, assim, vai muito família, né? Normalmente, a gente tá pensando só em torcedores, em torcida organizada, mas, cara... domingo às 10 é um rolê família total, né? O cara vai lá, assiste o jogo, vai almoçar nas patrocinadoras, né? Esfirra, canole. E aí vira um rolê família total, né? Pô, legal. É um lugar que, pra quem nunca foi assistir um jogo e lá, cara, vai. Eu acho que todo lugar que a galera que é de fora, trabalha hoje com muitos cariocas, eu falo, cara, é um ponto turístico da cidade de São Paulo. É verdade. A Moca, que é um dos bairros mais antigos da cidade, ali é um clima muito bacana mesmo. É um evento à parte. Assim. E os contornos, por ser um estádio tombado, né? Então, assim, tem a estrutura é muito antiga. Sim. E eu acho que isso é legal também, né? Sim. A gente costuma falar que a modernidade vai chegar no futebol, não vai ter como, mas quanto mais você conseguir aliar as duas coisas, né, a modernidade e o respeito por tudo que se passou, acho que é interessante. A fundação é uma só, né, cara? É importante respeitar isso. Tem um busto do Pelé lá também, não tem? Que fez o gol... mais bonito da carreira dele. Que é aquele gol que ninguém nunca viu, que não filmaram. Essa semana eu até tava participando de um outro programa e o rapaz falou, pô, é o gol que Pelé fez, né? Falam que tinham 45 mil. Eu falei, 45 mil? Desde que eu jogo não tem mais de 6 mil, né? Lá, não cabe mais que 6 mil, né? O pessoal tava assistindo no campo. Não, mas no Maracanã Drone, fazia né? Sei isso, lá, viu? né? Alguma coisa assim. No Maracanã, o pessoal, inclusive toda aquela lateral do campo, era toda... Você pega as de filmagens... 6 mil pra 45 mil é muita coisa. São 40 Você já mil. viu a metrô na Sé, velho? Ok, Bolívia, você tem um ponto. É verdade. Lá, Não, e lembrando que hoje... número de metro quadrado. Então, hoje em dia, o maior público que dá no Morumbi é o quê? 68 mil pessoas? Por aí. 70. Coloco como 70 mil e tem um... Então, 70 mil. Qual é o maior público da história do Morumbi? 180 mil. Entendeu? Aí, ó. Ok, beleza. Talvez tenha 45 mil lá. E de quem que é o maior público do Morumbi mesmo? É, de umas galinhas lá de Itaquera. Ah, tá, entendi. Tá bom? Tudo enfileiradinho, assim, tudo botando ovinho. Entendi. Bom, A verdade tá grande. aqui a gente não se aguenta mais, velho. A gente dá risada, brinca porque tem convidado. Você sai, a gente sai na porrada, velho. A gente não aguenta mais isso aqui. Eu tô aqui intermediando. Exatamente. Você é alto, forte, simpático. Então, se você fosse um pouco hostil também, já tinha saído na porrada. Bom, perdi até a voz. Teve um hiato na sua passagem pelo Juventus e eu queria entender o motivo, né? Porque você tem toda uma identificação, você tem ótimos números com a camisa do Juventus, tem um carinho muito grande da torcida. E esse hiato, foram 2 períodos, né, que você saiu do Juventus. O que aconteceu? Qual foi o motivo? Uma das minhas transferências ela é bem polêmica, né? Primeiro eu vou falar da primeira transferência que foi pro Oeste de Barueri, né? A gente jogou a Série A2 e o Oeste jogava a Série A2 na época e hoje ainda voltou, né, na verdade.
E aí, assim, eu fui chamado pelo Oeste porque eles iam disputar a Série B. Então foi um salto gigantesco pra mim, pensando em séries de divisões, porque assim, hoje o Juventus, se ele voltar à Série A1, ele pode pleitear uma Série D, né? Então, assim, pensando que Série D pra Série B é um universo tão grande. Então, assim, foi um pulo muito grande e eu tive a oportunidade de estar lá. A gente fez uma campanha muito boa na época. A gente ficou 3 pontos para subir para a Série A, pro Oeste. Isso foi magnífico. Na época subiu o Paraná no lugar. E minha segunda passagem é que teve um pouco de polêmica, né? Eu terminei a Série A2 de 2019 ou 18, não sei a data certa. E aí eu fui seleção da Série A2, assim, o time não foi tão bem, mas assim, eu tive teve minha participação boa, de meus méritos e tal. E aí no ano seguinte, o Fernando Garcia, que era um empresário, ele me procurou e falou, eu vou pegar um time da Série A2 e vou colocar todos os destaques desse ano, porque eu quero subir, ter um time na Série A1 pra eu comandar e tal. Bom, falei pra ele, cara... a oportunidade do Oeste foi uma, eu falei, essa é outra, porque assim, o cara tem um mercado, Fernando Garcia, você fala no futebol, todo mundo conhece. E todo mundo para pra olhar. Então eu falei, vai ser interessante. E na época o Juventus vivia um momento difícil financeiro, tinha alguns atrasos de pagamento e tal. Então eu consegui fazer minha liberação, porque eles faltavam pagamento por mais de 3 meses e tal. E aí eu fui com o Fernando, só que eu não sabia qual era a equipe. E as rivalidades do Juventus são Nacional e Portuguesa. E ele pegou a concessão, entre aspas, do Nacional pra tocar. Rapaz, Aí assim, pensa numa mídias sociais que tava inflada de mensagem. O pessoal não tava muito carismático. Como eu falei, tem momentos que... Tem momentos. E assim, mas foi uma escolha, na verdade, de carreira, né? Eu tava com a perspectiva, vou lá, vou ajudar o cara, ele vai me ajudar posteriormente. Mas eu não sabia da equipe, né? E aí, assim, já tinha embarcado nesse barco, né? Então, começamos a pré-temporada, só que, coisa loucas, né? No meio da pré-temporada ele brigou lá alguma coisa e aí ele pegou concessão do que hoje é o São Bernardo, o preto e amarelo. São Berlondres. E aí ele pegou a concessão do São Bernardo e levou todo mundo que ele tinha contratado pra lá. E a gente fez a Série A2 e tal, só que, cara, depois da Série A2 acabou meu contrato lá e tal, e aí, assim, a gente não foi bem. Então, assim, ele não... Falou, assim, não ficou uma relação boa no sentido assim, não dava nem pra pedir um favorzinho, me emprega aí e tal. Acabando isso, o Juventus me convidou novamente pra voltar. Só que os torcedores, digamos... Queriam sua cabeça. Não esqueceram, né? Ficaram magoados, né? Eu costumo falar que dentro da minha trajetória do Juventus, foi meu maior erro. Foi meu maior erro... Na verdade, assim, eu fui influenciado da parte financeira, que o Juventus vivia um momento muito difícil, não cumprindo com suas... Hoje o Juventus, o que eu falo, é a maior propaganda para quem vem. Eu falo assim, cara, você vai receber. Fica tranquilo que você vai receber. Sim. Se a gente vai bem no campeonato ou não, já é outros 500, mas você vai receber. E eu acho que a maioria das pessoas procura isso dentro do futebol hoje, porque tem muita inadimplência dos clubes. E aí, foi a parte financeira, foi um dos meus fatores principais e uma projeção de carreira, cara. Eu tava ali com meus 29 para 30 anos e eu falei, vamos tentar aí alguma outra coisa na projeção nacional. Não aconteceu e eu voltei e eu falo que é uma das coisas que eu mais me arrependo no sentido do... Se eu podia ter procurado saber para onde ia, podia, de alguma forma, se eu soubesse ter dado um passo atrás, porque, assim, quase manchou minha história tão bonita dentro do clube. Hoje, acho que as pessoas já me respeitam, já consegui provar o que aconteceu de alguma forma, né? Porque, assim, o torcedor só vê a transferência, ele não vê tudo que acontece, né? Então, acho que hoje eu já consegui, de alguma forma, fazer com que eles entendessem melhor as coisas, mas acho que foi
foi... Bom, acho que toda trajetória de amor, ela tem suas brigas, né? Então foi uma das brigas. Não, e você falou isso, foi 2019, né? Mais ou menos, 2020, vai. Isso. E aí você passou pelo São Bernardo, São Bernardo, né? sim. Pô, São Bernardo hoje tá nas quartas de final do Paulista e nesse momento que a gente tá gravando, né? Pode agora ter eliminado o Palmeiras, se Deus quiser. Na sua época de São Bernardo, você já via um negocinho crescendo ali, uma estruturinha legal, uma coisa bacana surgindo? Cara, o São Bernardo, ele tem uma estrutura física, já era bem legal na época, né? Mas, assim, não é o São Bernardo que é hoje. Porque, assim, depois, eu acho que de um ano e meio, eles foram comprados, ou não sei qual é a questão jurídica, né? Okay. Pela Magnus, né? Que é uma empresa de construtora, acho que de Campinas, alguma coisa assim. Aham. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Desde então, cara, a gente... E aí eles jogaram a Série A2, depois no outro ano eu tava no Juventus. Cara, eles tinham um orçamento surreal pra Série A2. Orçamento de Série A1 e time bom, assim. Time de Competitivo. Exato. E aí eles bateram na trave no primeiro ano, outro ano eles bateram na trave, aí depois eles subiram. Cara, hoje eles estão na A1 e Série C, eu acho, né? Subiram da Série C. Cara, isso é um calendário gigantesco, uma equipe Total. com a história do São Bernardo. Eu não tô falando que é uma história fraca ou forte, mas assim, é uma história pequena. Mas recente, né? Exato, né? E eu falo que é só se estruturar. Futebol não é tão difícil, estrutura. É lógico, a gente tá falando de partes... Que nem eu falei, o orçamento deles era lá em cima. Estrutura direitinho, né? Assim, dinheiro também... Com mais dinheiro, você traz os melhores jogadores. Ok. Ponto. Mas, assim, um trabalho a longo prazo, você também consegue colher frutos. Não precisa ser um patamar tão alto aí financeiro, Sim, né? ok. Sim. É um degrau de cada vez, né? É igual a própria Atlético Paranaense, né? Que a gente Exatamente. fala muito, pô, os caras foram devagarzinho. Fortaleza. O Fortaleza também, que agora contratou a lenda Lucas Sacha, então... Agora. Tava demorando, ele um não abraço pro consegue. Lucas, abração, Lucas. Estão a 0 Luquinhas. programa sem falar de Lucas Sacha. Alemãozinho. Fez É, aniversário esses tempos. o maior puxa-saco do Lucas Sacha é esse cara aqui. Impressionante. É família, né? Puxou tanto que entrou pra família. Tá certo. Conseguiu, cara. Impressionante. É isso aí, mano. Aniversário do filho, os caras. Boa. Cara, a gente tá chegando perto do momento da nossa dinâmica, mas eu queria saber muito de você. Sendo realista e depois também revelando pra nós qual que é o seu sonho dentro do Juventus. Onde você se vê que pra você seria... Cara, eu consegui o que eu queria aqui dentro, cara. Bom, pensando em Juventus, assim, eu respondo muitas perguntas no sentido assim, você não vai mais sair do Juventus, eu falei, cara, eu acho que assim, a gente já desenvolveu muito e assim, é difícil você se tirar essas raízes, né? Agora eu acho, eu penso mais em Juventus do que na minha carreira, de alguma forma, né? E assim, meu maior sonho hoje é devolver o Juventus à elite, ponto. E assim, o segundo sonho seria um calendário nacional. A gente tem algumas formas disso acontecer. A gente joga o segundo semestre a Copa Paulista, né? Que dá vaga para a Copa do Brasil ou Série D. Ou subir para a primeira divisão do Paulista e fazer uma campanha boa como o Água Santa fez agora. E aí tá classificado para a Série D e tal. Então assim, o caminho é longo, né? A gente sabe que o Juventus... Na Série A2 hoje não é o clube com maior orçamento, não é o clube com maior estrutura. Isso a gente briga. Que nem na Série A2 atual, agora a gente tem Novo Horizontino e Ponte Preta, que são dois times que caíram. Sim. E tem calendário nacional, tem orçamento muito maiores e tal. Mas é um sonho e eu acho que assim, é como eu falei, a gente precisa, eu quero de alguma forma ajudar o Juventus com a minha experiência, com o meu olhar dentro do dia a dia, no sentido de, mesmo que a gente não tenha o maior orçamento, que a gente possa, de alguma forma, ir fazendo o pezinho de meia, uma equipe um pouco sólida, e em algum momento a Série A2 vai brilhar para nós, né? O Juventus, você falou faz tempo, acho que fazem 12 ou 10, de 11 a 12 anos de ausência na Série A1, né? Então... a tradição, a marca Juventus merece estar de novo lá, né? Então esse eu acho que seriam os objetivos.
Pô, legal, legal. Eu espero que dê certo, porque faz falta. Faz falta, o moleque travesso faz O falta. moleque travesso faz falta, cara. Fazer jus ao nome, porque sempre foi uma equipe que competiu, bateu de frente com as equipes grandes. Não é fácil jogar na Rua Javari, tá ligado? Sempre foi um desafio pra todo mundo que foi lá. Então, assim, é muito legal ter o Juventus na Série A1. Então, todos nós esperamos que aconteça. A Copa Paulista, espero que também vá bem, porque só de devolver o Juventus, não sei qual que seria a opção, né? A Copa do Brasil ou a Série... Pra você, Boa se pergunta. fosse você escolheria jogar a Copa do Brasil, que tem uma perspectiva de saltos financeiros muito rápidos. E de ser roubado pelo Botafogo também. Também, torce pra não jogar contra o Botafogo. Mas tem saltos financeiros muito rápidos. Ou a Série D, que é um projeto a longo prazo. Eu optaria pela Série D. Eu vou te falar quais são as minhas... Por porquê dessa escolha, né? Primeiro, eu acho que você tem um calendário maior, né? Você falou da Copa do Brasil, dificilmente você vai passar a segunda ou terceira fase. Então você vai ter 3 jogos aí, né? Pensando financeiramente, é infinitamente melhor. Só a participação, ou se você passar a fase, você já banca 900 mil, né? Na primeira fase já. Exato. Eu acho que é 700 e você ganha 1.000 e 1 1 milhão e alguma coisa. Né? Umas coisas assim. Algo Bom, assim. mas assim, é muito maior. Só que o que eu falo sempre é que você traz o torcedor, você resgata uma coisa, você joga contra equipes tradicionais, porque assim, se você for passando na Série D, você vai pegar, sei lá, agora o Santa Cruz acho que tá na Série C, mas assim, você pega times de camisa, eu acho que isso... O Guarani tá lá, não? Não, tá na C. Não, Tá na C. Tá na C. C, Caiu pra isso. C agora, né? Mas assim, você pega times de camisa, você ganha repertório, você consegue, de alguma forma, trabalhar o segundo semestre trazendo o seu torcedor para perto, trazendo patrocínios. Porque assim, você tá falando, mas você joga Copa do Brasil, você vai ganhar 1 milhão e não sei o quê. Mas se você trazer um patrocínio muito forte, no ano seguinte você vai ter esse dinheiro. Então, sabe, eu acho, para mim seria vaga a Série D, com certeza. Só que a Série D é bem difícil. Eu costumo falar isso porque, assim, a gente tem o Red Bull que ficou 4 anos... o Red Bull, quando era Red Bull, né? Ficou 4 anos na Série D e não subiu. Ele teve que comprar um time da Série B. A gente tem o São Bernardo mesmo, que a gente deu coisa. Ele quase não subiu ano passado pra Série C. Então, tipo assim, é difícil de jogar a Série D mesmo com maior orçamento, porque você vai longe, hein? Lá no Nordestão jogar, velho. O Lucas falou sobre isso. Santos do Amapá, tem uns times que é complicado, né? Parece que é lá na Europa, eu acho. Pra chegar difícil, né? Você acha que você teria a moral de, por exemplo, vamos lá, você conseguem a vaga através da Copa Paulista. O presidente fala, não, a gente vai pra Copa do Brasil. Pô, você chamava ele no canto e falava, presidente, vem cá. Pô, não precisa disso. Eu acho que dava aquele conselho... na brincadeira, né? Porque vai que ele não gosta, né? Agressivo, né? Exato, vai que cola, né? Mas isso é uma opinião. Se porventura fosse perguntado, eu daria a minha opinião que eu dei pra vocês, porque eu acho que você resgata o clube muito mais do que a parte financeira, assim, sabe? E aí no ano seguinte você tá mais encorpado pra novos desafios, né? E, pô, cara, eu falo assim, a gente falou dos 200 jogos. Se a gente tivesse umas vagas da Série Dzinha, acho que dava pra eu ir buscar lá o cara que jogou lá. E vai dar certo. Inclusive, a dica é, se rolar isso, chega no presida, dá um canole, fala, vamos trocar uma ideia. Vem cá, Série D, eu quero muito a estátua minha lá depois, do lado do Pelé, comentando a mão dele assim, ó. Vai ficar sensacional. Bom, chegou o momento da dinâmica. É minha função, velho. Não, tudo bem. Minha função. Vai embora. E se aconteceu, eu quero uma fornada de esfirra pro Trascanteio. Ok, Combinado, justiça. justiça. Aí, ó, quando você for melhor em campo, às vezes você, já enjoei toda vez. Aí, pô, Manda pra nós. mais. Pode chegar 3 dias depois, nós come também. 3 mendigos, mano. Só esperando ele só empurrar as esfirras Muitas pra vezes gente. a gente não, trabalhando no final de semana, achou uma mano. esfirra fria e dividiu em 3, velho. Mano, macarrão com qualquer coisa já tá demais, velho. É verdade. Bom, depois a gente lamenta um pouco mais com a câmera desligada, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica, tá? Preparamos uma dinâmica muito especial, porque a gente adora colocar os nossos convidados em roubadas. Então, qual que é? Hoje a gente quer saber se o cara é mão de alface ou luva de ouro, tá ok? Já explico a dinâmica depois da vinheta.
Voltamos depois dessa vinheta maravilhosa. Ótima vinheta. Ótima vinheta, inclusive. A questão é o seguinte: traremos alguns nomes pra você. E você vai ter 5 estrelinhas pra poder pontuar para este rapaz. Pode ser 1 estrela, caso ele não seja um grande goleiro. 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas ou 5 estrelas quando o cara é de fato luva de ouro. World class. Desculpa, Bolívia, como que é? Nossa, faz um EA Sports in the game aí, vai. E sports in the game. Porra, bonito isso. Bom, dinâmica simples, tá? A gente não quer te colocar em roubada, mas a gente precisa muito da sua sinceridade, E ok? tem goleiros do futebol mundial, assim, tá? Tá, no geral. Vamos começar bem, então? Por favor. Jandrei. Quantas estrelas para Jandrei? A carinha dele. Diria Ó, não vem muretar, hein, André? Pô, 2 luvinhas, vai. duas. Eu diria, não, vem muralhar, hein? Muralhar é bom. Muralhar é bom. Bom, duas estrelinhas pro Jandrei. Agora vamos de JP, João Paulo dos Santos. 4 estrelinhas, né? 4 estrelinhas. 4 luvinhas, né? Luvinhas, quatro estrelinhas. Tá do jeito faltando que você defender preferir. pênalti, né? Ajuda ele lá, pelo amor de Deus. Não, mas vai bem. É verdade, ele não pega Ele pênalti. não consegue, porque ele pula antes, velho. Que nem um desesperado. Parece um cachorro louco, velho. 13 pênaltis, até agora nenhuma defesa, todos gols. Agora que a gente falou, né, ao longo do programa, o Bento, goleiro do Atlético. Cara, vou colocar nesse mesmo nível de 4 luvinhas e coloco ele como, acho que, futuro seleção aí. Eu acho que ele tem um potencial bem Tem um grande. potencial bacana, né, o Bento. Você acha que, aproveitando o gancho, podia estar nessa primeira convocação agora, que tá o tal do Mikael, né? Sim, do Mikael. próprio Atlético. Na verdade, eu acho que teve algo pela convocação da Sub-20, né? Alguns É verdade, nomes, que o Bento né? foi pra lá. Exato, mas podia estar no lugar do Mikael, mas eu acho que eu acompanhei um pouco do Sul-Americano Sub-20, tal do Mikael, É bom, o né? Ramon tem que agradecer ele um pouco, viu? Porque pegou bastante. Eu posso ter enganado. Antes do Santos era o Cavicchioli, é isso? Não. Do que? Do Atlético Paranaense. Não, o Cavicchioli era do América. É da América. Era o Everton. Weverton. Caramba, Foi. uma Não, sequência mas peraí, que o Weverton era do Corinthians, né? Não era da escola do Atlético Paranaense, tudo não. bem, Mas, não, pô, tudo bem. Não, mas a Jogou sequência. na luz, demorou pra caramba, né? Depois do Corinthians. Não, mas até aqui ele chegar. vai falar da Porque a escola de do Corinthians goleiros. É boa, Trabalhei, sabe, pô. eu trabalhei com o Everton no Corinthians. Trabalhou com o Everton do Trabalhei, Corinthians? trabalhei. E aí, ele já era mão de pau naquela época? Não. O Everton tem uma característica para goleiro, ele é muito forte. Assim, ele trabalha muito na força, que a gente fala, né? Sempre saindo do lugar. Nossa, ele sempre impressionou muito nesse sentido. Lá ele também, assim, não teve muita afinidade, né? Com o Mauri, que era o treinador de goleiro na época. Nossa, o Mauri é um monstro, inclusive. E aí rodou, mas ele rodou muito mais do que a gente imagina, Sim, né? Que ele jogou no Oeste, jogou no Botafogo de Ribeirão. Ele foi pra fora também, não foi? Fora do Brasil um pouquinho? Não lembro se ele não foi, sei, mas não assim, sei. Oeste, Botafogo, aí ele foi pro Remo, aí depois ele foi pra Português. Então, assim, ele deu uma boa rodada. Sim. Mas o Everton é um cara resiliente, assim, cara. Da onde ele veio, cara, no Acre. Ele, assim, não, eu digo assim, não, até por questão de treinamento. Eu acho que ele não teve muito contato com o treinador de goleiro no começo, cara. Então, ele é um cara. Batalhador. Tem Sim, que total. dar o braço a torcer. Mas ele sempre cortou mal o cabelo? Ele gosta de um estilo diferente. Ele é ousado. É ousado, verdade. ousado. O Valderrama também, né? Os caras têm que ter a sua Mas aí o característica. Valderrama não tinha cabeleireiro. É verdade, é verdade. Esse é o ponto. Não, mas Iguita, você Iguita. falou do Iguita. Você falou do Mauri. Porra, o Mauri, cara, era impressionante, juro. Porque eu chegava ali no jogo um pouquinho antes. Você via os treinos do Mauri, cara. Eu até hoje não sei, então eu vou te perguntar. Ele é destro ou canhoto, velho? Ele é destro. Ele é destro. Ele é destro. Mas Porra, acho que isso deve ser bizarro, velho. Uma característica de bons treinadores de goleiro deve ser isso. Porque o Arzu também, cara, ele fatia com as duas pernas lindamente, velho. Quem que tá treinando os goleiros de São Paulo, velho? Eu acho que tá precisando, né? Isso que tá faltando. Pô, Rogério, bate umas faltas nos caras, velho. Não é possível, mano. Nossa. Não, mas eu lembro que quando o Corinthians não tava bem, a galera ficava gritando: Ô Mauri, pega 10, Mauri! Pega 10, pelo amor de Deus, pega 10! Não, ele batendo na bola e é o que você falou. A qualidade com as duas pernas é bizarra. Bizarro, mano. Cruzamento, até o trabalho específico que ele fazia com as duas pernas. Ele saiu agora do Corinthians, né? Bom, Tá no Grêmio. Um abraço pro Mauri. Tá no Grêmio? Tá no Grêmio. Então vamos tirar o abraço do Mauri. Desgraçado, Não, velho. do Grêmio a gente só quer desgraça. Série B e o caralho. Bom, posso passar o próximo nome aqui? Ou vocês vão ficar rindo? Pode. Pode. Alisson, que é muito polêmico, né, ultimamente. Alisson Bracinho de Jacaré. World class. Né?
4 luvinhas. 4 luvinhas pro Alisson? Assim, ele acho que é o goleiro mais regular que a gente teve nos últimos anos, né? Eu costumo falar que agora é só o recente que a gente lembra, né? Mas, cara, o cara ficou 4 anos, ninguém contestou ele na seleção por nada, né? E no Inter ele foi muito bem também. Inclusive, o que sempre elogiaram ele era posicionamento. Por isso que ele não precisava fazer milagre. Porque ele tava sempre Mas ele bem fazia posicionado. alguns. No Inter ele era muito. É que tem uma defesa dele de reflexo que Ele ele tava tem, queimando. ele tem um contra um dele, é muito bom, assim. Pode ver até no Liverpool, é uma característica. Ele fecha, quando o cara chuta, bate nele. Porque não tem aonde o cara. Um contra um dele é muito, muito bom. É, mas quando a bola tá no pé do atacante, quando a bola tá no pé dele. Se um contra um aí. Porque ele achou que ele tava na seleção e deu passo pro Vini, mano. Não, mas você acha que aquelas bolas tanto da Bélgica, né, em 2018, quanto agora da Croácia, eram defensáveis? Eram defesas muito difíceis a se fazer. Mas no caso, fazer. Não, a gente fala que tem defesas que são importantes do goleiro fazer, né? O goleiro que se destaca, ele faz defesas no momento em que o time precisa, né? Podia ser um milagrinho que... Eu torci pra caramba, né? Tava torcendo no Brasil, eu queria que saísse um milagrinho ali, mas... É difícil de jogar de fora. Eu acho que o gol, principalmente agora, o gol da Croácia, ele perdeu totalmente o poder de reação depois do desvio, assim. Eu acho que esse era muito mais difícil dele fazer um milagre. Talvez o da Bélgica pela distância, e ele é um cara que, assim, faz leituras boas, talvez... Dava pra pegar. Podia, né? Deveria, né? Deveria. Pô, mas é legal você falar isso, porque na nossa visão de fora, de quem não joga a bola, o da Croácia teria sido mais fácil que o da Bélgica. É porque, assim, sempre que tem um desvio no meio do caminho, cara, você é milésimos de segundo e aí você perde totalmente a tomada de decisão. No caso dele, ele não teve nem força tanto que ele cai meio pra dentro do gol, né? Porque, assim, depois do desvio, aí, sabe... Não consegui. Não consegue, exato. Só vai aparecer na foto que é o que deu, né? Que pena. Bom, vamos falar um agora que também é meio polêmico, né? Divide opiniões. De Gea, do Manchester United. Não gosto. 2. 2 estrelinhas. Mesmo patamar de Jandrei, hein? Sim. Só pra deixar Vamos claro trocar, United. Vamos trocar. É horrível, pô. Nossa, você vai querer mesmo fazer o DG tomar gol. O De Gea é aquele goleiro que você chuta no ângulo, ele pega. Você chuta em cima dele, a bola Sim, entra, mano. sim, Parece sim. que é FIFA, atravessa ele. Exatamente. É o Volpe. Ok. Volpe fazia uns milagres impressionantes. Aí com a bola fácil, passou. Não, vou tomar uns golaços. Não, Também. Mas aí isso chegou a um ponto que assim, qualquer cara olhava o Volpe e falava, vou chutar. E só acerta com o Volpe. O cara nunca fez um gol na... Tô mentindo? É impressionante. Cara, virou uma lenda entre a torcida do São Paulo. Tava com o imã ao contrário? Cara, a gente já tá assistindo um jogo assim, o cara vai lá, chuta lá, a bola vai lá na lua. Eu falo, se fosse contra o Volpe, era na gaveta. Todo São Paulino tem esse sentimento. Todo São Paulino. Porque, porra, tá que pariu. Mas o Volpe, assim... Ídolo no México. Não, mas você falou no São Paulo, eu acho que o São Paulo é um lugar diferente. Vai ser difícil pra alguém assumir a meta... pro pessoal esquecer o Rogério, no caso, né? Ok. Mas, assim, o Volpe tinha uma personalidade, cara... eu falo que isso era um diferencial dele, cara. Porque ele errava, ele continuava sempre sóbrio. Eu sei que foram muitos erros, né? Que a torcida não Porque gostou. se ele não ficar sóbrio, ele já tá o tempo todo triste. Não, Bêbado. mas assim, o cara, assim, mas ele... isso é uma das características importantes. Ele não se abalava com as falhas, assim. Ele procurava fazer, assim, até coisas que eu falava assim, cara, calma, né? Precisa disso. Não precisa disso, mas... uma personalidade bem grande. Bem grande a personalidade. Só a personalidade, porque o braço. Vamos agora de. Horácio da turma da Pô, Mônica. Volpe, queremos você aqui, Volpe. Queremos muito você aqui mesmo. Eu sou grande fã do seu trabalho, inclusive, Volpe. Paga a passagem do México. Paga a passagem do México. Acho que o primeiro que vai ter 5, Ederson, do Manchester City. 3. 3? Me surpreendi, hein? Menos que o Alisson. Menos que o Alisson. Caraca. Olha lá, então hoje para o seu titular ainda é o Alisson, da seleção. Acho que sim. Acho que agora a gente começa... Eu acho que teria que começar a apostar. Como a gente falou no Bento... O próprio Mikael. Mikael, exato. Assim, trazer uma geração para ganhar currículo, ganhar bagagem para estar bem na Copa. Mas, assim, ele ainda é... Acho que ele ainda tem que ser o convocado e aí você leva 2 para dar uma olhada, né? Pô, legal, olha lá. Lógico que ele ia defender os goleiros bonitos. Aí, da mesma escola. Goleiro não pode ser bonito. Ele, claro que pode. Agora o titular do São Paulo, Rafael.
O Rafael é bem bom, cara. Eu vou dar... Calma lá, pelo amor de Deus. Não, hein? bem você bom, botou, foda. você botou o Ederson vou com dar 3. Vou dar 3. Ai, meu Deus. mesmo O nível. Rafael e o Ederson é o mesmo nível. É que assim, o Rafael ele teve uma lacuna na carreira que, cara, quem acompanhou, é que a gente fala de categoria de base, quem Aham. acompanhou ele na categoria de base falou, Ele meu, era muito bom. ele muito vai bom. ser seleção, vai ser, porque assim, muito bom, muita qualidade. E aí, assim, Cruzeiro, Fábio tava complicado, aí foi pro Atlético, aí não jogou no Atlético. Isso mais me surpreendeu foi isso, tá? Ele não ter jogado no Ele não ter jogado no Atlético. Eu sei que foi um pedido do treinador e tudo, mas, nossa, eu acho ele um muito bom goleiro. É que calhou na época dele ir pro Atlético, ele falar, agora eu vou jogar, ele foi pro time rival ainda, todo mundo queria matar ele. exato. Aí os caras trazem o careca do Sampaoli, né? Queria ele... Queria independente- goleiro que Ele jogasse vai com os pro pés. Real Madrid, ele vai pedir trocentas contratações porque o time é uma merda. Ele foi lá e pediu mais um goleiro e E aí inclusive deu no que deu deu. muito certo, né? No Atlético. Ué, Tá aí é, até hoje. Tá... É. Agora, a única Agora- lacuna que ele deixa é entre aquelas 3 varetas brancas, né, no gol de São Paulo. Ah, Essa é a não, única lacuna. assim, ele não tá fazendo um Campeonato Paulista ruim, tá? Mas assim, ele não me passa segurança ainda. Cale minha boca, tipo, agora é um momento decisivo e assim, que ele cresça nesse momento, cara. Eu vi poucos jogos de São Paulo, tá? Mas assim, o jogo que eu vi, que eu acho que foi da chuva, foi contra o Santos. Santos. Ah, Ele foi porra, mas bem, até- bem bom, hein? Pô, mas é o Santos. Jogou, pô, foi bem bom. Contra o Santos, põe eu no gol. Pegou as bolas que precisava, hein? Ok, também, é O justo. Santos não tá fazendo mal a ninguém, mas tudo bem. É, manso. Vamos agora seguir, você falou dele já. Fábio. 3 estrelinhas. No mesmo patamar do Rafael. Acho que sim. Olha lá. Tá Não, mas hein? tá, que ele tá com 40 anos já, né? Mas ele. Não, mas assim, o Fábio é aquele que todo mundo esperou a carreira um pouco mais do que foi, né? Nossa, não dá pra falar que ele não é ídolo, não dá pra Sim. falar que ele não tem números marcantes. Mas todo Mas mundo esperou ele na esperava. seleção, todo mundo esperou ele com mais ok. ênfase. Até, assim, eu lembro que expectativa. na época todo mundo tinha a expectativa dele na Europa em si, né? E não aconteceu. Então, mas assim, calma lá, tá? Não é ruim, né? Não, sim, ok. sim. Não, mas ele- inclusive, Tô tentando dar uma... Amenizada aí, trazer uma média, mais ou menos, porque... Uhum. Tá tudo meio nivelado ali, né? 5 só tem um. Que é o Cássio. Daqui a pouco vai aparecer. Vamos Será? lá. Será que tá na lista? Santos, do Atlético. Do Flamengo. Do Flamengo agora. 3, mesmo nível deles. 3 estrelinhas pro Santos. Flamengo que tá passando pelos mesmos problemas do São Paulo com o goleiro, viu? Que até agora nenhum conseguiu Cara, sair. Mas- o Santos não... Mas o Santos, ele é bom goleiro, Cara, cara. é que ele falhou, né, mano? Mas ele teve um início de ano muito ruim, assim como toda a equipe do Flamengo. É. Mas a campanha que ele fez no ano passado mesmo, a Libertadores que ele fez foi extremamente segura. A Copa do Brasil que ele fez foi extremamente segura. Ele é um goleiro que, tipo, muito bom goleiro. Ele é muito bom Não goleiro. gosto de lembrar a Copa do Brasil. Tá bom, velho. tudo Eu bem. assisto as propagandas da Copa do Brasil, eu ponho no mudo e olho pra baixo, velho. Ele tava na final. Tava lá no Rio. E aqui também. Em Itaquera e no Rio. Deu sorte, hein? Opa. Pé quentíssimo. Nossa, mano, que tristeza. Mick Jagger, Que né, tristeza. de um ano. Que tristeza. Que tristeza. Navas. Também polêmico aí, né? 4. 4 estrelinhas pro Navas. Só pra lembrar, quem que teve 4 estrelinhas foi o JP, JP. o Navas e o Alisson. E o Navas, assim, eu acho que esse é um cara meio resiliente, igual eu falei do... Porque assim, cara, da onde ele saiu pra chegar no Real Madrid, cara, o Real Madrid não é qualquer um que joga. Não. Exatamente igual a pressão que é o Corinthians, o Real Madrid devido às proporções. É no um sentido- pouquinho menor que a do Corinthians, mas é... Devido às ok. proporções no sentido porque, assim, cara, ele não é galáctico, ele não tinha um nome galáctico Sim. e o cara jogou 4 ou 5 Champions. É, né? ele Acho que ele Quem, ganhou né? 3, né? Ganhou três, acho, três dessas Champions. Então, assim, cara, tá doido. E pegando muito, Tá né? doido, é. Não, e fazendo a diferença. Eu lembro pelo menos a última lá do Atlético de Madrid na prorrogação, que ele pegou Até absurdo. pensamento. E o Real Madrid fez um golzinho lá e tá tudo certo, né? O Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Não, Sérgio Ramos. Vamos lá. O penúltimo nome, porque eu vou fazer um bônus, que eu já sei, né? Que ele vai dar 5 estrelas. O que a gente comentou aqui também, o Dibu Martinez, goleiro da Argentina. Baita goleiro. Acho que tá no 4 também. 4 estrelinhas. E o bônus, só pra você dar 5 estrelas, Marcos. 19 estrelas, 20, 30. Muito bem! Não arregou, hein? Não arregou. Mandou toda... Não muralhou, né? Não muralhou. todas na lata. Pô, muito bem. Bom,
Agora é aquele momento que a gente tá chegando pertinho do final do nosso programa. E eu preciso fazer uma pergunta pra você. Dependendo da sua resposta, eu te proponho mais um desafio, ok? Ok. Você curtiu participar com a gente, cara? Demais. Foi um bate-papo descontraído, com informação e muito, muito feliz aqui de estar participando com vocês. Pô, que legal. Bom, já que você curtiu participar com a gente, convide o nosso próximo convidado, então. Coloca alguém na roubada que te colocaram aqui. Quem colocou foi, inclusive, o Lucas. Um abraço exatamente. pro Lucas. Então eu faço um convite agora, formalize um convite, manda uma mensagem de áudio pra alguém que curtiria participar tanto quanto você curtiu, cara. Bom, vamos aproveitar que a gente falou muito da nossa categoria de base aí, do pessoal que veio. Vamos falar um nome que também a mídia conhece bastante. Boquita, chega aqui, vamos bater um papo com o pessoal, hein? Boquita, bora, Boquita, bora, Boquita. Isso é um prazer receber o Boquita aqui, cara. Porra, muito, mano. Porque, desculpa te interromper, velho. Mas quando o Bruno veio, eu falei isso pra ele, né? Porque o ano que eu comecei a acompanhar a fundo mesmo o futebol, eu lembro que foi quando o Corinthians caiu, que foi 2007, que eu lembro de pensar, tipo, pô, agora que caiu, não, agora eu vou acompanhar mesmo e tal. Mas que, pô, assistia todos os jogos, ia pra escola quase que virado, porque os jogos eram tarde, enfim, foi 2009. Então, eu lembro que eu até falei pro Bruno, eu sabia o número que o Bruno subiu, que era o 28. Eu lembro do Boquita, o Boquita subiu com a 30. Então, essa leva... E o Boca, ele teve a oportunidade... deles foi o que mais jogou nessa campanha, né, da Copa do Brasil. E assim, ele era sempre a substituição, a primeira substituição, ele tava sempre... verdade. E é uma pessoa magnífica. Espero que ele aceite o convite e vai trazer bastante resenha aí. Pô, legal, Depois legal. a gente pega o contato aí. Boa, fechou. André, vou puxar aqui as saudações finais, porque, pô, prazer ter você aqui, cara. Um papo muito legal. A gente tava conversando antes de começar a gravação, você, pô, você gaguejar e tal, tava meio nervoso. E ver agora no final, você dando um sorrisão aí, dando risada, brincando com a gente. A gente fica muito feliz quando o cara chega, às vezes meio pensando, o que esses moleques estão aprontando? E no final senta aqui, troca uma ideia e se diverte com a gente, cara. É um prazer ter você aqui. Eu sou da Zona Leste. Eu morei na Moca, eu tenho um carinho enorme por esse bairro, o Miguelito sabe, o Boli sabe, então, pô, é um prazer. Eu gosto muito do Juventus, eu tenho um carinho muito grande. Sou São Paulino, mas eu tenho um carinho porque é um time que sempre representou muito bem a Zona Leste, que é um lugar que eu tenho muito carinho. E a Moca é um bairro tradicionalíssimo, quem viveu na Moca sabe e pra sempre será moquense. Então, pô, é um prazer ter você aqui, tô muito feliz mesmo, cara. Obrigado. Não, só tenho a agradecer vocês. Já que você falou da Moca, vamos aproveitar e deixar mais um convite para que todos possam comparecer ao Rua Javari, conhecer o estádio, conhecer o Juventus e se apaixonar como eu fui. Boa, Aí legal, sim, legal. aí sim. Miguelito. Bom, agradecimento especial para São Jorge, como todos os episódios, não pode faltar. Pro Lucas, né, que trouxe aqui o André para nós. Já tinha comentado há um tempo atrás do André, e a gente, enfim, não coincidiu as datas, aí a gente conseguiu trazer. André, obrigado mesmo de você estar aqui, cara. Desde o momento que eu mandei mensagem, eu sempre enfatizo isso, porque tem uma galera que nem responde, né? Enfim. Passar a lista. Um abraço. Edilson, Vampeta, quem mais? Chafurdando o nosso nome, Tem um né? monte de gente que não responde. Bom, mas desde o começo você sempre falou, não, super top, agora não dá, mas vamos fazer mais pra frente e tal, me chama de tal. E, pô, legal mesmo, você tá meio gripado, você até falou, mas mesmo assim, então, pô, vim aqui hoje. Então, brigadão de você estar aqui, cara. Não é sempre que a gente tem um ídolo de um clube aqui sentado com a gente. Não, agradeço mais uma vez e, pô, sempre que puder bater um papo, tamo aí à disposição. Bolibão. Cara, brigadão, de verdade. Os meninos sabem, eu gosto muito de goleiro. Porque sempre O falo Bolívia é pros- goleiro, a gente nem pensou nisso. então. O Bolívia é goleiro. É verdade, o Bolívia é goleiro, mano. Gosto muito da posição porque, cara, sempre quando eu imaginei em campo, sempre foi isso, cara. O pessoal comemorando alguma defesa, alguma coisa desse tipo. E eu sei o quão ingrata é a posição, porque se errar... O único que pôde errar foi o Muslera, que o Soares depois salvou na Copa do Mundo contra a Gana, né? É verdade. Depois Se disso... errar, vão querer te matar. Se acertar, você vai ter tomado uma bolada. Exatamente. Então, de qualquer jeito. É dolorosa essa profissão, cara. Mas muito obrigado, cara. Satisfação. E, cara, se chegar na Série D, né, já sabe, né? Espinho. É a promessa, hein? A promessa. Obrigado mais uma vez e tá fechada. Resenha da Esfirra. É isso
Juve subindo, Juve Série D, tá fechado. E iremos cobrar porque vai acontecer. E vai então. mesmo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, cara, de coração. E obrigado pra você que tá em casa com a gente, acompanhando mais um programa. Você que esteve aqui conosco até esse momento, você ficou até agora e não deixou seu like ainda, então Não se deixe inscreveu. seu like agora. Se inscreva no nosso canal, sempre uma resenha nova pra você. Aproveitando, siga-nos em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii e todas as outras demais redes sociais. Por favor, nos acompanhe, porque o Três Canteio está em todas. Só o agradecimento pros estúdios Voz também, verdade. né? O pessoal aqui desse espaço maravilhoso. Essa aqui é uma das salas. Tem a sala urbana, que inclusive a gente gravou com o velho fanático tricolor na sala Sim. urbana. Essa aqui é a sala metal. Então venha na rua Silveira Rodrigues, número 361, e procura a galera aqui pra realizar o seu sonho. Sim, nesse momento teve uma publicidade dessa vez durante o programa inteiro, porque tem um outdoor ali da Tem, sim. Estúdios Voz, né? Verdade. Foi tipo um Jequiti. O pessoal pesquisou Estúdios Voz no final do programa e nem sabia o porquê. Tá ali, ó. Tá ali. Pra nunca mais confundir, né? Detalhes. Detalhe. Nome de Porque semiótica. podcast bom precisa ter estúdios e precisa ter voz. Então tem que ser com os estúdios voz. Exatamente. Família, muito obrigado pela paciência e audiência. Um abraço, até mais e Tchau, VP! Thank you.